em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa noite pra você. Agora 6h47. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior no ar. Mais uma jornada esportiva pra você nesta noite de sábado. Hoje, dia 3 de setembro de 2022, em destaque a 28ª rodada Série B desse Campeonato Brasileiro de Futebol. Já transmitimos 3 para o Guarani, 0 para o Sampaio Correia, mas a bola não para aqui nos canais Futebol Interior. Tá no ar a jornada esportiva para Betchamps. Vem jogar na Betchamps Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozuno, Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, loja da fábrica no Maria Antônia. Loja 2, novidade, Balão ali do Bom Retiro. Você não conhece? Tem que conhecer. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá no ar, jornada esportiva para você. A bola vai rolar às 7 da noite. A Arena Condá, Chapecoense, Ponte Preta e
Chapecoense. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, com a direção comercial do Claudinei Corsi, a gerência, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. A bola vai rolar, Marcelo Corsato vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Anderson Grigoleto será o repórter da jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Equipe da Rádio Futebol Interior, que tem o comentarista Frank Francisco, mesa de som, equipe técnica com o Felipe Marques, dando aquela moral pra gente, fazendo aquele trabalho bacana, colocando o nosso áudio, o nosso vídeo no ar pra você, torcedor. 989-89-3526 é o WhatsApp. Tá liberado para você participar, deixar mensagem pra gente. Facebook, Futebol Interior. YouTube, Futebol FI, Futebol Interior. São duas opções para você no YouTube conferir esse jogo entre Ponte Preta e Chapecoense. A bola vai rolar às 7. E agora eu trago os destaques desta jornada esportiva. Vamos começar falando da Nega Véia. Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Põe na tela o reportão aí, Felipe Marques. É Anderson Grigoleto com uma camisa, para quem tá vendo o nosso vídeo, né? A camisa retrô da Ponte Preta. Que camisa linda, hein? Deu certinho. Se a gente combinasse, talvez não ficaria tão perfeito assim. Marcelo de branco, camisa branca, faixa preta. Grigo com a camisa preta, faixa branca. O que você destaca da macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você? Seu boa noite, seu destaque, grande abraço, seja bem-vindo, Grigoleto. Ótima noite, Carlos Corsato, ótima noite para esse timaço dos canais Futebol Interior e a você que vai curtir essa jornada esportiva junto conosco. É, a Ponte Preta que vem de uma vitória importantíssima frente ao Bahia, vice-líder do campeonato na última quarta-feira. Vai a campo daqui a pouquinho contra a Chape com 3 desfalques. Matheus Silva, o Alisson e Arthur levaram o terceiro amarelo, não entrarão na partida contra a Chape. Detalhe, hein? A Ponte vai para essa partida com 6 jogadores pendurados também, Carlos Corsato. 6 pendurados na macaca. E a Chape? O que você destaca do time da Chapecoense, que vai jogar de branco hoje, a Chape, hein? E aí, ô Grigo? A Chape vem de 2 derrotas consecutivas, né? Técnico estreando, Gilmar Dalpozo, vai assumir para tentar tirar a Chape aí dessa situação, né, incômoda, sem vitórias. E a missão dele é permanecer na Série B. Essa é a situação da Chape que vai enfrentar a Ponte Preta daqui a pouquinho, Carlos Corsato. Legal. Ponte, Chapecoense, Ponte, 28ª rodada. Se a Chape vai jogar de branco, a Ponte vai jogar de preto consequentemente. Marcelo Corsato, ele vai transmitir o jogo. Solta a vinheta aí. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Seu destaque, grande abraço, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Marcelo, boa noite. Grande abraço, Carlos. Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando os canais Futebol Interior nessa noite de sábado e a expectativa de um bom jogo, que a Macaquinha faça um bom jogo, vem se recuperando no campeonato, a Chape também está ali na parte de baixo, precisa pontuar, a expectativa é de um bom jogo e é claro, pra nós torcedores que somos da Ponte Preta, que o resultado seja positivo pra Macaquinha nessa noite, Carlos. Você tá otimista hoje, Marcelo? Otimista, o time melhorou bem, né? Da última transmissão que eu fiz contra o Vasco da Gama já tinha melhorado, né? Mas o time melhorou bem, tá jogando bem. É claro que o futebol, o jogo, cada jogo é uma história. Tem que jogar, mas até, Carlos, falo pra você, a Ponte é favorita pro jogo hoje, na minha opinião. Tá aí, Marcelo Corsato vai transmitir já o jogo, hein? São 18h53. Esses os destaques da nossa jornada esportiva. Porque agora, já, 30 segundos, a Anderson Grigoleto vai fazer a ficha técnica do jogo para Ponte Chapecoense. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. O técnico Hélio dos Anjos escalou a Macaquinha desta maneira para enfrentar a Chape. 12, Kaique França. 22, Igor Formiga. 3, Thiago Oliveira.
Número 27, Fábio Sanches. E 26, Jean Carlos. 19, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 62, Elvis. Número 11, Leandro Bárcia. 20, Fecim. 10, o Capitão Luca. Kaique França, Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos. Amaral, Leonaldi, Elvis, Leandro Bárcia, Fecim e Luca. No banco, como opções, o técnico Hélio dos Anjos tem os seguintes nomes: Luan, Norberto, Luiz Felipe, Bernardo, Nicolas, Richelli, Cássio Gabriel, Echaporã, Fraga, Guilherme Souza e Bruno Alves. Macaca tem 36 pontos ganhos, ocupa a 12ª colocação na competição, 27 jogos, 9 vitórias, 9 empates e 9 vitórias, 9, 18, 27, tudo 9, hein? E 9 derrotas, 44% de aproveitamento, 88 cartões amarelos, a Ponte Preta 7 vermelhos, tá tomando muito cartão esse time da Ponte. Marcou 25, sofreu 22, saldo positivo de 3. Luca com 12 gols é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Macaca, feriadão, hein? Atenção, equipe, 7 de setembro, 7 da noite contra o Sport, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol interior. A equipe da Chapecoense está escalada desta maneira pelo técnico Gilmar Dalpozo. 85, Saulo. 12, Mailton. 27, Frazan. 33, Vitor Ramos e número 6, Fernando. 8, Marcelo Freitas, o capitão. 18, Betinho. 71, Pablo Oliveira. 7, Christian. 10, Alisson. E 19, William Pop. Saulo, Mailton, Frazan, Vitor Ramos, Fernando e Marcelo Freitas. Betinho, Pablo Oliveira, Christian, Alisson e William Pop. Como suplentes, o técnico Gilmar Dalpozo tem à disposição João Paulo, Cleiton, Léo, Guilherme Guedes, Ronei, Darlan, Ferreira, Lima, Tomás, Derek, Jonathan e Luizinho. A Chapecoense tem 29 pontos ganhos, agora ocupa a 16ª colocação na competição, 27 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 35% de aproveitamento. Na disciplina, são 54 amarelos, 5 vermelhos. Marcou 22 e sofreu 26, saldo negativo de 4. Matheus, com 4 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Chape, 10 de setembro, 18h30, contra o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina. Arbitragem. A arbitragem fica a cargo do paranaense, árbitro FIFA, Rodolfo Toschi Marques. Assistente número 1, Rafael Trombeta, também do Paraná. Assistente número 2, Fernanda Nandrea Gomes Antunes, de Minas Gerais. O quarto árbitro é o Gunnar Nunes de Abreu Welch, de Santa Catarina. Árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, a bola vai rolar já já, o jogo está marcado para 7 horas da noite, são 18h57. Vou passar aqui para o Marcelo já já. A gente vê aqui pelas câmeras da TV que o público no estádio da Chape é sempre bom, né? O pessoal lá de Chapecó, eles acompanham a Chapecoense e está sendo feito um trabalho pela imprensa, né? Nós que temos os parceiros, lá estava conversando esses dias com o Giovanni Martinello, da Oeste Capital. Ele estava dizendo lá que a imprensa, né, trabalha também para que a torcida vá para o campo, né? Porque, afinal de contas, não é bom para ninguém que a Chape caia, por exemplo, para a Série C do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar já já. O árbitro da partida é o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Ele é o árbitro do jogo. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo, com toda a equipe esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato vai transmitir o jogo. Marcelo Corsato transmite o jogo. Deixa eu só esperar o Frank se colocar aqui pra gente abrir a imagem com o Marcelo, com o Grigo e com o Frank lá na mesa de transmissão dos canais Futebol Interior. Lembrando que há pouco o Guarani venceu o Sampaio Correia pelo placar de 3-1. O Brusque, estreia de Gilson Kleina. Brusque 1, Vasco da Gama 0, CRB 2, Sport 0. Jogos que
terminaram há pouco. Mais cedo, Novo Horizontino e CSA 1-1. Novo Horizontino demitiu o técnico. Grêmio 2, Vila Nova 1. Náutico 2, Ituano 0. A bola vai rolar. Além desse jogo, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, tem Operário e Londrina. Bom, a bola vai rolar. E para transmitir Ponte Chapecoense nos canais Futebol Interior, eu destaco ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Sabadão, 3 de setembro de 2022. Campeonato Brasileiro Série B. É a 28ª rodada. Você se liga no microfone dos canais Futebol Interior. 1 minuto de silêncio nesse momento na Arena Condá. 34.505.351 casos de Covid. Total de mortes, 648.334 no nosso país. A Chape toda de branco, com detalhe verde. No uniforme, a ponte toda de preto e a faixa branca no peito. Tá frio, hein? Tá meio frio. 16, 15 graus em Chapecó nessa noite de sábado. Árbitro da partida tá com a camisa amarela, calção preto, meias amarelas. Apita o árbitro. Posse de bola da Ponte Preta. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior para mais uma edição do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada. Como eu disse, a 28ª rodada da Série B 2022. A bola rolando, a Ponte Preta nesse primeiro tempo defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Consequentemente, o dono da casa, a Chape, defendendo o gol que fica à direita. Todo de branco o time da casa, todo de preto a Ponte, com a faixa branca no peito. Posse de bola para a Ponte Preta, bola do lado esquerdo para Jean Carlos, domina a posse de bola já. O meu comentarista, o Frank Francisco, vai falar aí da expectativa para esse jogo mais um da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte que começou a rodada na 10ª, né? Mas no decorrer está na 12ª colocação. É claro que com esse ponto ela provavelmente deve subir aí uma ou até 2 posições e voltar para a 10ª. É posse de bola para Ponte, Formiga, lado direito, queimou pro gol, bateu! Fora! Passa, vai embora com o perigo, lambeu a trave do goleiro Saulo. Tá loiro, cabelo descolorido, Saulo. Quase o primeiro da Macaca com 1 minuto de jogo. Você viu o lance lá, Igor Formiga foi bem nessa agora, hein, Grigol? Primeira participação do Igor Formiga na partida da intermediária, de perna direita, chutou um balaço pro gol. A bola passou muito próximo ao poste esquerdo do Saulo, quase que a Ponte abre o placar. Informação para BetChamps. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Nas redes sociais também, a arquibancada virtual, Futebol FI, Futebol Interior, no YouTube, Facebook, Futebol Interior, não tem impedimento, posse de bola para o time da Chapecoense, bola aqui pelo lado esquerdo, tenta chegar na bola por ali, o jogador Alisson chega, a zaga da Ponte Preta tira. Eu achei que tava impedido, cara. Aí tá, vem, mas que demora também pra marcar o impedimento. Ou ele não marcou? Não marcou não, rapaz, é lateral. Achei que tava impedido, mas ele não deu, né, Grigol? Deu apenas o lateral para a equipe da Ponte Preta. Também achei a mesma impressão que você teve, viu? Impressão de impedimento. O árbitro não marcou impedimento e muito menos o auxiliar lá, Rafael Trombeta. Na verdade, quem assinalou foi a auxiliar número 2, a Fernanda, que teria que levantar um instrumento porque ela é a número 2 e o Rafael Trombeta é o número 1. 2 minutos e meio passados do primeiro tempo. O Carlos tem informação lá do placar ao vivo. Diz aí, Carlos. Série B Campeonato Brasileiro, bola rolando também na Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Bahia e Tombense, 0-0, 1 minuto do primeiro tempo. Aqui vem o time da Chape pelo lado direito. Bola com o Mailton, bate na marcação da Ponte Preta. Christian vai pra bola, deixa sair. Lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time verde e branco da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Quem fez o corte por ali foi o Thiago, hoje jogando como zagueiro titular da Ponte Preta. Lateral, posse de bola pro time da Chape, bola aqui no campo direito. Recuperação da Ponte, bola com o Fecim, perdeu, recupera o Mailton. A bola cai, fica com ele. Giancarlo está na marcação, a bola cai no peito do Leonaldo aqui no campo de defesa pra Elvis. Elvis domina, deixa a bola pra Giancarlo, um tapa na bola, toca na frente pra Fecim. Fez gol no 10.
derby. 1, 2, 3, 4 jogadores da Chape na marcação deles é o Betinho. Bate na bola, a bola volta, sobra pro meu xará, Marcelo Freitas. Capitão da equipe da Chape, capitão da Macaca, é o artilheiro Luca. A bola vem com a Chapecoense pelo lado esquerdo, Fernando. Vai pra cima da marcação ali. O Bárcia perdeu, não conseguiu chegar. Fernando, campo de ataque, passou o primeiro, passou o segundo, não passa o terceiro. Recuperação por ali do jogador da Ponte 19. O Amaral. Amaralzinho domina pra Ponte Preta, toca a bola pra Igor Formiga, deixa a bola pra Elvis. Na cavadinha, boa bola, bola boa. É pra Bárcia. Vem Bárcia, enfiou no comando, na frente pra Luca. O 10 da Macaca. Recuperação do time da Chapecoense com o Frazan. Solta a bola pra Saulo. Ex-goleiro da Ferroviária, São Caetano do Santos. Fica com ela. Já jogando com a perna direita, toca a bola na frente. A bola ali pro Alisson. O William Pop tá pedindo a bola, volta, sobra do meio. A Ponte recupera a posse de bola, vem com o Amaral. Amaral solta na direita. A bola pelo lado direito, chuteiras vermelhas pro 22 da Macaca. O William Formiga bate na bola, o Pop. A bola voltou ali pro time da Ponte Preta no campo de defesa para Thiago. Thiago deixa a bola pro goleiro Kaique, sai do gol, fica com ela dentro da grande área. Meu comentarista é Frank Francisco. 4 minutos passados do primeiro tempo. Grande abraço, boa noite, Frank. E a sua expectativa para Ponte Preta e Chapecoense. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nação alvinegra. A expectativa é para a vitória da Macaquinha, Marcelo. O jogo é difícil. A Chape não vai entregar fácil esse jogo, não. Mas eu acho que hoje a gente vai, de novo, marcar 3 pontos aí, hein? E o árbitro da partida agora fez um corta-luz ali, o Elvis foi ajudado, o Betinho ia chegar na bola, não conseguiu, mas na sequência recuperou, e aí o Elvis fez a falta, tá parado o jogo, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Chapecoense. Lembrando que você pode mandar mensagem, Facebook, Futebol Interior, YouTube, Futebol FI, Futebol Interior, a gente tá por lá, vai falando de você, sempre um prazer ter a participação da nação Ponte Pretana. Você que de repente é torcedor da Chape, né, também pode chegar na nossa transmissão, não tem problema, é sempre bem-vindo, mas saiba que a nossa transmissão, ela é parcial, ela é Ponte Pretana. É posse de bola, campo de defesa, lado direito, favorece o time da Ponte. A bola com Formiga, soltou na cabeça do Luca aqui no campo de defesa, recupera o time da Chapecoense, fica com a segunda bola. A bola recuada no campo intermediário defensivo. Ficou por ali com o jogador que é o Mailton, sai saindo a fila por ali. Tocou pro Betinho, boa bola, bola boa. Solta na ponta, era pro Christian, bate na marcação da Ponte. Chegou por ali o Jean Carlos, a bola bateu nele e foi embora. Escanteio para a Chape, lado direito, Grigô. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio da Chape. O Christian tentou fazer a jogada em cima do Jean Carlos, que colocou a bola em escanteio. Vem primeira bola na área da Ponte Preta, escanteio para Chape. Informação para Corujão Autopeças. E daqui a pouco o Grigo vai falar aí do novo provável placar eletrônico do estádio Moisés Zucarelli. 6 minutos passados do primeiro tempo, vai pra bola Alisson. Perna direita, chuveirão na boca do gol, toque de cabeça. Pegou o goleiro na trave, já era. Gol da Chape. Vitor Ramos. Cobrança de escanteio pelo lado direito, na cabeça do Vitor Ramos, estava livre. Ele golpeou no canto, foi pra bola, o Kaique França ela bateu na trave, entrou mansinha no fundo da rede. Vitor Ramos vai pra galera, faz o gol, sai na frente a Chape. Detalhe, a selfie do primeiro gol do jogo aí, Grigô. Primeiro escanteio da partida, a bola lançada dentro da grande área, a marcação em cima do Vitor Ramos era do Leonaldi. Porém, quem subiu foi apenas o Vitor Ramos. O Kaique França ainda tentou fazer a defesa, tocou na bola, a bola bateu na trave e morreu pro fundo do gol. Abre o placar aqui na Arena Condá, lá na Arena Condá, 1-0 para a Chape. A informação para Ovos Satoshi. Deu ruim para Macaquinha. A Chape saiu na frente, mas a Ponte vem pro campo de ataque pela direita. Bárcia cruzou na boca do gol, passa pelo Fecim. Vai sobrar lado esquerdo, vem Jean Carlos na bola, cruzou, rasteiro na boca do gol. Mete o pé na bola, Frazan. Detalhe. Pra tirar dali o jogador da Chape. Detalhe no ar, Carlos. 23º gol que sofre a Ponte na competição. 23º gol que marca a Chapecoense na competição. A Chape está indo a 32 pontos, chegando nesse momento o time da Chapecoense à 14ª colocação. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E olha a Chape de novo, bola no campo de ataque, chegou a marcação, a bola bateu na trave! Na trave! Explode na trave no contragolpe! Tá tudo aberto, hein? Tá tudo aberto!
Tá parecendo festa boca livre. Assim não dá, hein, ô Grigor? E de novo o lance com o Christian, o atacante da Chapecoense. Primeira bola, quem travou ele foi o Giancarlo, já dentro ali do lado esquerdo. O Giancarlo saiu da sua marcação lá para marcar desse lado direito defensivo da Ponte Preta, deu a primeira trava, o Christian ainda pegou o rebote, chutou a defesa do Kaique França, porém a bola ainda bateu na trave. Por pouco a Ponte não leva o segundo gol, continua 1-0 para a Chape. Ô Felipe Marques, o senhor me perdoe, porque a Chape chegou com perigo, então eu não podia perder o gol. Mas se você quiser pagar esse aí, pode pagar, viu, queridão? Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Twitter dos canais Futebol Interior, o nosso Felipe Marques, detonando. Rapaz, a Chapecoense chegou 2 vezes e uma bola morreu no fundo da rede e a outra ela bateu no travessão. Vai, Carlos. 2 bolas na trave, uma entrou, a outra não. Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, ó, que a Chape é a pior anfitriã do campeonato. É verdade mesmo, a Chape em casa não tá indo bem. Aparecido Alves da Silva tá mandando boa noite pra todo mundo. Fábio de Almeida, conheci o Grigo no estádio Moisés Lucarelli, gente boa demais. Marcos Roberto, boa noite, bora macaca. Osmar Dangar, Paulo Borges, o Lucas Souza tá aqui com a gente, o Lucas de Souza. Grande, Lucas, já falei pra você colocar o D aí na sua rede social, né, Lucas? O Osmar Dangar, Thiago está na defesa, né, para ajudar o Giancarlo. Muito triste, mas eles não tiveram culpa no gol, né? Quem tava na marcação, o Grigo falou, era o Leonaldi, que não subiu para cima do zagueiro da equipe da Chapecoense. O jogo só tá começando, né? Vamos devagar. Nesse caso aí eu acho que é até mais mérito do Vitor Ramos, né, que cabeceou bem. Tinha marcação e o Leonaldi chegou firme agora, hein? No meu xará o Marcelo e vai tomar cartão. Pintou o primeiro cartão do jogo aí, meu querido Grigo. Pintou o primeiro amarelinho para o Leonaldi, número 5 da Ponte Preta. Tava pendurado, não enfrenta o Sport na próxima partida. Amarelou pro jogador da Ponte. Onde você arranjou isso, velho? O presente de Elcio Mariano. Rapaz, tá pensando o quê? Elcio Mariano me presenteou isso já há uns 10 anos. Posse de bola pra só dá Chape, rapaz. Vamos acordar, Ponte. Bola no campo ofensivo. Christian jogou a bola na frente, procurava por ali o William Pop. Chega a marcação da Ponte pra tirar. E atenção, torcedor. Tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digitais Canais Futebol Interior marcando 10 minutos e 50, quase 11. Passados do primeiro tempo. A Chape tá na frente. Vitor Ramos foi pra rede. 1 pra Chape, 0 pra Ponte, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro. A bola tá rolando em Salvador, Fonte Nova na Bahia. Bahia e Tombense empatam 0-0. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Operário e Londrina. Confronto paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, o Guarani venceu o Sampaio Correia por 3-0. Marcelo Corsato. Coloca o capacete porque lá vem pedrada e vem de novo os homens. Vem os caras de novo. Campo de ataque pela direita, faça a zaga da Ponte, tira, a bola voltou, sobrou pra Betinho. Chega, Giancarlo, faz a falta. Tá parado o jogo. Ô, Grigo, avisa lá que o jogo já começou há quase 12 minutos, Grigo. Agora foi a vez do Fecim fazer a falta em cima do Betinho, que tá caído ali. Pelo posicionamento da bola, vai vir bola na área de novo ali da Ponte Preta. Chape, por enquanto, liga a dona. Ponte Preta, por enquanto, apaga a dona. Antes até da cobrança de falta, meu comentarista Frank Francisco, 1-0 pra Chape já, hein, Frank? Mas, coincidentemente, a Ponte começou, a primeira jogada já foi nossa, né? Mas é o seguinte, todo jogo parece que o time tá desligado, gente. E o gol foi falha do Leonaldi, né? Ele não subiu, ficou olhando o Vitor Ramos e saiu o gol. Agora o time tá intranquilo. Precisa ver, Marcelo, como é que vai ficar isso, hein? Falta pra Chape. Bola pra dentro da grande área no segundo pau. Passa por todo mundo, ninguém pega, vai embora. Tiro de meta pro Kaique França fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Posse de bola para Ponte Preta no campo de defesa, bola pelo lado esquerdo com o Giancarlo. Continue mandando a sua mensagem pra gente. Futebol Interior no Facebook, YouTube, Futebol FI ou Futebol Interior. Escolha uma das plataformas e vem com a gente também na nossa transmissão, canal de áudio, que bomba também nos aplicativos. Tem o aplicativo da Rádio FI, estamos também no Placar ao Vivo, enfim, Radiosnet e outros aplicativos pelo Brasil e pelo mundo. A Chape recupera de novo a posse de bola, vem pro campo de ataque, Christian enfiou na frente pro William Pop, melhor pra proteção do
Fábio Sanches. Corsato. Sai do gol, Kaique França pra ficar com ela. Diga lá, Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Goulart, hein? O Elson Goulart tá com a gente, tá mandando um grande abraço aqui pro Grigo. E tá confiante na vitória da Ponte Preta. Ele fala que gostou da escalação da Ponte, exceto a entrada do Leandro Bárcia como titular. A Ponte hoje não tem, né, Grigo? Só pra gente confirmar o Arthur, que tá suspenso. Arthur, Matheus Silva e o Alisson. E aí, meu comentarista, qual desses faz falta ou se os 3 estão fazendo falta por enquanto? Dos 3 fazem falta, mas pra mim o que mais faz falta é o Alisson, né? A gente percebe que a Ponte tá meio capenga no meio hoje, mas vamos aguardar que o time também tá começando a entrar no jogo. É o de 160 milhões de multa, o Alisson. Posse de bola pra Ponte, pela direita, Igor, linda finta, cruzou na boca do gol, sobe, a zaga tira, volta, sobra, cai com o Igor, chega, time da Ponte, a bola volta aqui no campo ofensivo, Thiago chegou, bateu na bola, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo pro time da Chape. Eu achei falta do Igor Formiga, né, mas o árbitro não deu. É esse mesmo, de 160 milhões que você falou aí, Marcelo. É o mesmo. E o Benfica já fez uma procura pelo jogador, time português, mas Atlético Paranaense e Atlético Mineiro e Corinthians também tem interesse no jogador. Já o Grigo vai falar do provável novo placar eletrônico. Tá demorando pra falar? Já, segura, Carlos, segura um pouco. Pisa no freio aí. Daqui a pouco alguém dá primeiro que você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. O narrador tá apressado hoje. É posse de bola pro time da Ponte Preta pelo lado esquerdo. Vamos, Jean Carlos. Soltou a bola para Leonaldo, deixa a bola no campo intermediário para Amaral. Vai, meu repórter. Novo placar eletrônico no Majestoso, conta a história aí. Vai ter um novo placar eletrônico no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, um placar eletrônico muito grande, 15 metros por 4. Vai pegar praticamente ali, para quem conhece o Majestoso, as 2 torres ali dos placares antigos, né, aqueles que eram os manuais. Entre os 2 placares, pega toda aquela região lá, um placar muito bonito. A ideia é colocar até o dia 12 de setembro, que é aniversário do Majestoso. Então, já está confirmado, esse placar, o torcedor pontepretano vai ter a oportunidade de ver no Majestoso em breve. E aqui vem Ponte, bola sobrou na intermediária, Leonaldo bateu pro gol, mascado. Luca tava na área, o Bárcia tava chegando e ele chutou de qualquer jeito, Grigo. Não pegou bem na bola ali, olha que sobrou legal pro Leonaldo, hein, que pega bem essas bolas. Porém, não foi desta vez, não pegou muito bem na bola, a bola saiu em tiro de meta para o Saulo fazer a cobrança. Só dando um abraço aí pro Miguel da Proxy e também para o Henrique. O Miguel é o rapaz que já conversou lá com a diretoria da Ponte sobre o placar eletrônico. É a sua fonte, então. Entendemos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Aqui vem Chapecoense, campo de ataque, bola pela direita, pela esquerda, Alisson, pé na direita, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora. Escanteio. Mais um no jogo para Chapecoense que chega de novo, hein, Grigo? Mais um escanteio, o segundo da partida, o segundo da Chape. Lembrando que o primeiro, infelizmente, saiu o gol. Agora é pro outro lado esquerdo do ataque da Chape, vem bola na área da Ponte. Vamos se cuidar aí, viu, gente? Vamos se ligar, viu, macacada? Rapaziada que defende a camisa da Ponte Preta nesse jogo contra a Chape, 17 minutos passados no primeiro tempo. Escanteio pro time da Chapecoense. Jogada ensaiada, ninguém marcou. Vem cruzamento, bola pra dentro da grande área, sobrou, pipocou, chega a zaga da Ponte pra tirar, volta, bate no Christian, caiu, dando sorte também a Chapecoense, hein? Marcelo pegou, deu pra Alisson, jogou de novo no segundo pau, dentro da grande área, vem o domínio de peito, escapuliu dele, foi embora. Tava lá o Pablo Oliveira, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pra Ponte Preta, meu repórter tá com o microfone na mão, mas o meu comentarista também. Então, meu comentarista, o que você tem a dizer? Marcelo, se a Ponte continuar dando espaço pro Alisson jogar, nós vamos ter muito problema, hein? Ele é muito inteligente, é um jogador habilidoso, hein? Tá dando trabalho pra nós, é ele aí, né?
É, rapaz, Alisson, jogador da Chape, a Chape que tá agora com o Dalpozo, né? O Dalpozo que treinou nessa Série B no começo o time do Sport. Saiu lá, demorou até pra sair a rescisão dele, enfim, foi até antes da chegada do Lisca, né? O Lisca chegou pra substituir o Dalpozo, mas o Dalpozo treinou o Sport bom tempo e agora está na Chapecoense. Vem Macaca com o artilheiro Luca, dominou, chega, bate na zaga da equipe da Chape, a bola voltou, sobrou pra Bárcia. E eu achei que o Bárcia ia jogar de centroavantão, mas tá jogando aqui na ponta, hein, Grigo? Ele não é centroavante, né? Ele joga de lado de campo. Tá jogando Sempre pelo lado foi assim. direito aqui, né? E só um detalhe, Ponte Preta e Chapecoense, que já se enfrentaram em 11 jogos, na Arena Condá foram 5 jogos. 3 vitórias da Chape e 2 empates. A Macaquinha ainda não sabe o que é uma vitória ali na Arena Condá. Pelos jogos que eu acompanhei no Atlético Goianiense, ele sempre jogou de centroavante. Não, ele sempre jogou de lado de campo. Posse de... Então... Ele jogava no Goiás, a melhor fase dele foi no Goiás, com o Rafael Moura de centroavante e ele jogando na beirada do campo. Não sei não, porque quando foi anunciado como centroavante. É posse de bola pro time da Ponte, bola pra Elvis, veio do Goiás, dominou, tocou, bola no peito do Igor Formiga, perna direita, toca a bola pra Elvis, vai Elvis, o Alisson tá perto do C, tocou a bola pra Thiago domina pra Ponte Preta, deixa pra Fábio Sanches, dominou pra Macaca, tocou a bola pra Jean Carlos, pelo lado esquerdo chega Christian pra cima dele, a bola voltou, sobrou, Christian no pé de ferro, o Fecim brigou, chega, bate na bola, o time da Chape tá mordendo a Chape tá mordendo, a Ponte precisa morder também, fazer o que fez nos últimos jogos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. A Ponte tá no ataque, pelo lado esquerdo domina, Fecim tocou pra Giancarlo, chegou, fez a falta o jogador? Não, ele entende que não. Aí chega o zagueirão, o Frazan, tira dali, manda a bola pra lateral pra Ponte, tem jogador da Chape caído no gramado, vai ser atendido lá ou não, o árbitro chega perto dele e conversa com o atleta da Chape que tá caído lá, Grigo. É o Christian, né? Jogador número 7 da Chape, mas já levantou, tá tudo bem, lateral para a Ponte Preta, tá lá Jean Carlos. Jean Carlos vai pra bola no manual, vai Carlos. O Bárcia também, pra você ter uma ideia, quando ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, ele jogava junto com o Zé Roberto, aquele mesmo que jogou pela Ponte Preta, no Mirassol. O Zé Roberto era o centroavante, ele jogava na beirada do campo. E o ataque do Goiás tinha Michael, Rafael, He-Man e ele. E a Ponte vinha com... O Elvis demorou pra bater, hein? E sobrou pra Chape, campo de ataque, bola com o Pop, cruzou na boca do gol, desvio, vai pro gol, pega o goleiro! Tá perdidaço, hein? Pega o goleiro! Pega Kaique França! Mas ia dar sorte de novo a Chapecoense, porque a bola teve um desvio maroto ali, quase, se é outro goleiro, tomava esse gol aí, hein, Grigo? E tudo começou, como você frisou, bola lá na frente, ataque da Ponte. O Elvis demorou pra fazer a batida da bola, o contra-ataque quase foi mortal da equipe da Chape. Bela defesa do Kaique França, lá vem Chape. De novo, Chape, campo de ataque, bola enfiada na frente pro William Pop, tá impedido, hein, Pop? Bateu pro gol, a bola bateu na trave, mas estava impedido. Pelo menos subiu o instrumento ali da Nandinha, Fernanda. E ele completou a jogada. Podia até tomar um cartãozinho aí, hein? E tava muito impedido, né? Tava pouco, não, tava muito impedido o atleta da Chapecoense. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho. Muito bom, muito legal ter o seu carinho, ter a sua audiência, ter a sua companhia aqui nos canais Futebol Interior. O Bárcia que é uruguaio, né? Sim. Atacante uruguaio da Associação Atlética Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Jean Carlos pela esquerda, mas o árbitro deu toque de mão do Jean Carlos. Ele fala que não bateu na mão dele não, né? Mas o árbitro, o paranaense Tosque Marques, acabou marcando ali irregularidade no ataque da Ponte Preta. 989893526. Essa bola bateu no peito, hein? E tá certo que ele fez o movimento com o braço, mas a bola não bateu no braço dele, bateu no peito. O árbitro acabou prejudicando o ataque da Ponte Preta. WhatsApp 989893526. Você pode mandar mensagem também. E é claro, interagir nas arquibancadas virtuais. Estamos lá, o Carlos também, todo mundo dando uma passadinha lá. Facebook, Futebol Interior. Se você não curtiu a nossa página, curte. Estamos também no YouTube, Futebol Interior, Futebol FI. Dá um like na transmissão, compartilha também, para chegar a mais torcedores da Ponte Preta. Facebook. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando
No balanço das horas, tudo pode mudar. Metade deste primeiro tempo, 22 minutos e meio passados. No Brasileirão Série B tá dando ruim pra Macaca. 1 pra Chape, 0 pra Ponte Preta. 22 minutos passados do primeiro tempo em Salvador, na Bahia. Série B, Campeonato Brasileiro. Bahia e Tombense vão empatando pelo placar de 0-0. 8h30 da noite tem Operário e Londrina. A bola vai rolar às 8h30. Você vai conferir também no placar ao vivo Futebol no Interior. Náutico 2, Ituano 0. Grêmio 2, Vila Nova 1. Novo Horizontino 1, CSA 1. Guarani 3, Sampaio 0. Brusque 1, Vasco 0. CRB 2, Sport 0. Jogos que já aconteceram nesta Série B do Brasileirão. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. É posse de bola pro time da Chapecoense, bola com o capitão Marcelo, pela meia esquerda domina. Solta a bola no lado esquerdo, campo de defesa para Fernando. Tocou pro artilheiro do jogo, Victor Ramos. Victor Ramos dominou, solta a bola na frente, era pro Pop. Chega na marcação, o Thiago dá o bote. Ganha pra Macaca, bola volta na intermediária defensiva pro time da Ponte. Vem com Fábio Sanches. Ele domina, solta a bola pela direita para Igor Formiga. Pro Bárcia, pelo lado direito, número 11 da Ponte Preta, uruguaio, dominou, solta atrás. Marcelo. Passe errado pro Tiagão, que vem buscar a bola aqui atrás. Diga. Vamos ao vivo aqui, não sei qual rede social você vai estar, mas só para não perder aqui as No mensagens. momento eu não estou em nenhuma. Renato Paulo dos Santos, estou aqui no Facebook. Boa noite, galera, em Curitiba, curtindo a transmissão e torcendo pra Macaca. Ele pergunta, cadê o cabelo, Corsato? Tá aqui, ó. O meu tá aqui, o Marcelo que não usa. O meu só falta 20 mil. Carlos pra eu Eduardo colocar. Lemos Matozinho. O Papa joga melhor que o Bárcia. É o Papa Faye, que vai estrear amanhã no Campeonato Amador de Campinas. O Osmar Dangar, seria melhor entrar com Bruno Alves, atacante que foi contratado junto ao Remo, tá no banco. Quem mais aqui? Mais mensagens, um monte de gente ligada aqui. Valdir Macedo, diz que vai ser de virada para Ponte Preta. Gustavo Carvalho, Roberto Santos, Roberto Teixeira, mandando aquele abraço para todo mundo. Pessoal que tá com a gente aqui no Facebook, obrigado pela audiência. E a bola tá no campo de defesa, o Saulo mete essa bola lá no campo de ataque, procurava o Christian. A bola voltou pro time da Ponte Preta, Amaral perdeu, dá o bote. Ganha por ali o jogador que é o Pablo Oliveira, tocou a bola pra Betinho, Betinho domina pela meia direita, campo de ataque, toca a bola na ponta esquerda pra Fernando, intermediária, deu a bola pra Marcelo, Marcelo dominou, o capitão da Chape, solta a bola no meio pro William Pop, boa bola lado esquerdo pro Fernando, puxou pra direita, bateu pro gol fraquinho, hein? Ele não cruzou não, ele quis bater, né, Grigo? Ele não fez nenhuma coisa nem outra, né, Marcelo? Ele tentou fazer o cruzamento e não conseguiu, ou tentou fazer o chute e também não conseguiu. Horrível o lance do lateral Fernando. Tem a gol. Informação para Store Colchões. Eu vou ficar no Facebook e o Carlos fica no YouTube, vai! Bola na rede, Tombense sai na frente contra o Bahia, na Boa Terra, hein? 1 pro Tombense, 0 pro Bahia. Esse time do Tombense é um time acertadinho, rapaz. É um time acertadinho. E olha que tem alguns jogadores que passaram aqui por Campinas, mas é um time acertadinho. São coisas do futebol. Meu comentarista, Frank Francisco, de carona com o Frank, quase 26 primeiro tempo, segue 1-0 Chape. Ô, Marcelo, a Ponte já se acalmou em campo. Se você ver a estatística, nós estamos com perto de 60% de posse de bola. A Ponte só precisa caprichar, ter um pouco de atenção. Mas o time da Ponte Preta com o Alisson é um e sem ele é outro, hein? E o esquema de 3 atacantes, pode ser que o Bárcia faça até gol, gente, mas eu não estou gostando da partida dele. É um jogador que participa muito pouco. E, coincidentemente, 3 atacantes, o Fecim também some, gente. É incrível. Porque fica muito lá na ponta, Marcelo. Mas com o próprio Fecinho no jogo, né, Frank? Ele pode mudar o esquema e trazer o Fecinho um pouco para trás e jogar só com 2 atacantes. Perdeu a bola, Ponte. Peraí, bola com o time da Chape. Vem na recuperação. Igor Formiga ganha pra Ponte. O árbitro dá vantagem. A bola sobrou. Parou o jogador da Chape. Lado esquerdo. Boa bola pro Alisson. Bateu pro gol. Desvio. Sobe Kaique pra pegar. O Marcelo achou que o jogo tava parado. A sorte da Ponte foi essa, rapaz. Ele deu uma refugada e demorou pra tocar pro Alisson, que passava soltinho pela esquerda, Grigo. Você viu, né? Exatamente. Ele ficou esperando a marcação da falta. Porém, o árbitro mandou seguir a partida. O Fábio Sanches, que fez o corte ali pra dentro da grande área, a bola subiu e ficou nas mãos do Kaique França. Mais uma boa chegada da equipe da Chape. Então, né, Frank, dá pra ele trazer o Fecim pra trás e fazer o esquema com 4-4-2, vai deixar 2 atacantes ali mais centralizados, tanto o Luca como o Bárcia. Se eu fosse ele, eu faria. É aquilo que eu sempre falo, Marcelo, o esquema 4-3-3 não significa que o time ficar mais ofensivo, hein?
Olha a Ponte. Elvis tocou na boca do gol pro Fecim de cabeça. Subiu demais a bola e pegou o goleiro, ficou fácil. Pro goleiro Saulo, ex-goleiro do Peixe, fez a defesa. Nosso moderador já removeu um comentário aqui no Facebook. Vai, Carlos. Gabriel Santos, tá ligado com a gente, tá perguntando, será que a Ponte vai ganhar? Carla Tomás da Silva Nascimento, será que a Ponte vai ganhar? O Adão, pai de todos, vamos Ponte, vamos reagir. Ismael Fernandes, 2-1 pra Chape. Ele tá dizendo aqui o Marcelo Borges, pra cima Furacão do Oeste, coloca ele aqui. Valeu, Marcelo, obrigado, viu, por estar com a gente. O João Godoy, Ponte Preta 2, Chape 0. O Ismael Fernandes, pessoal que está com a gente aqui no canal do YouTube. Entrou o Marcelo Corsato também aqui, colocou 3 bolinhas de futebol, mas não é você não, né, Marcelo? É o seu... É o meu irmão gêmeo? É o seu replay? Meu irmão gêmeo chama Carlos Corsato e por acaso, por incrível que pareça, é você. Vem Chape, campo de ataque, chega a proteção da zaga, falta para cima do Fábio Sanches. É assim, isso, o árbitro marcou falta pra cima do zagueiro da Ponte. Tá parado o jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Quem tá assistindo Pizza comigo? do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mudou o esquema, gente. Eu tô chegando agora de novo na nova transmissão. Até o fim da jornada você aprende. Eu aprendo. Ou então eu sou mandado embora. Eu demorei uns 5 jogos pra aprender. Alisson dominou, segura aí, Macaca pelo lado esquerdo, pedalou, soltou atrás pro Pop, bateu pro gol, bate na zaga da Ponte. E sempre pelo lado esquerdo. Vamos trancar esse lado esquerdo. O tal de Alisson, o Pop, os caras estão mais soltos do que o arroz que eu faço em casa, rapaz. Soltinho, Não aqui é no campo verdade. de ataque pela esquerda, pro time da Chapecoense, a bola voltou no campo de defesa. Quem tá assistindo o jogo comigo aqui é o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, também o Wilson Correia Lula dos Santos, o Renato Paulo dos Santos, a família Santos em peso, Silvana Pereira, Carlos Eduardo Lemos Matozinho de novo, Ronaldo de Lima Neto, obrigado rapaziada, Facebook Futebol Interior, vamos que vamos, compartilha a nossa transmissão, dá um like também, dá um curtir lá no YouTube Futebol FI, Futebol Interior, de novo vem a Chape pelo lado esquerdo, trabalhando bola com o Alisson, para Marcelo dominou, deu bola para Alisson, soltou errado o passe pro Fernando. Acho que é o primeiro que ele erra no jogo, hein? Ainda bem. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito. Favorece a Macaca. Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca. R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Sobra pro narrador. Ronaldo de Lima Neto. O Marcelo Corsato é pé frio. Ó, o segundo tempo a gente pode trocar, viu? Porque o narrador titular tá aqui, ó. Mas não acabou o jogo ainda. Tá aqui o narrador titular, ó. Não Então, tem essa de narrador titular. Se o internauta pedir, a gente troca. Não vem com essa, não tem narrador titular, não tem comentarista titular, não tem repórter titular, não tem âncora titular. Vá pra não tem lugar. Operador titular. Não, aí não é verdade. Aí tem. Aí é o único por enquanto, né? Mas ele é bom, hein? Bom. Aliás, pediu uma folga. Esse quarta-feira, próximo do feriado, né? Fazer o quê, né? Pediu, a gente vai ter que dar um jeito, dar uma folga. Não sei se o Marcelo vai fazer a mesa, se o Lucas vai fazer a mesa, se o Thiago vai fazer a mesa, não sei. Eu já narrei jogo fazendo mesa de som, filho. Dá a missão que a gente cumpre. É posse de bola aí, rádio grande, hein? Narrava o jogo Band News. Narrei o jogo fazendo mesa de som, quase 10 jogos. Aí chegou um cara lá e falou, isso não dá certo. O negócio não dá certo, você quer ser narrador, você quer ser operador. Mas nós temos que falar com a minha chefe, né? Aí foi lá e tiraram eu da mesa de som. Histórias da vida. É, com Marcelo Band News, hein? Posse de bola pro time. Eu conto mesmo, cara. Posse de bola pro time da Chape. Bola pelo lado esquerdo. Bola aqui com o jogador que é o Fernando. Fernando tocou a bola um pouco mais atrás para Vitor Ramos. Vitor Ramos jogou a bola na frente. Aí chega a zaga da Ponte, tira com o Igor Formiga. A bola bateu no Fábio Sanches. Aí bateu no jogador da equipe da Chape e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Macaca, lado direito. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br.
O Fábio Rampazzo tá com a gente de Presidente Prudente, sofrendo muito. A Neuci quer que troca o narrador. Valeu, Neuci. Deixa eu ver quem mais. Renato Paulo. Então, tudo parceiro. Todo mundo ouvindo a gente. Tudo parceiro, cara, 40 News. Cara, Você sabe que é zoeira, né? Falem bem, falem mal, não tem problema. Falem de mim. Ih, rapaz, tá lá um corpo estendido no chão, hein? O que pegou, Grigo? Tá sentindo ali o jogador da Chape, o Christian, tá sentindo a cabeça ali, né? Próximo à nuca. Mas já está se levantando mais uma vez. O Christian que sentiu foi a entrada ali do Jean Carlos, né? Numa subida do Jean Carlos. Porém, tá tudo ok, tá legal o jogador da Chape, número 7. Já vai pro jogo, continua 1-0 Chape. Tá certo que não sou eu que tô lá no lugar do Christian, né? Mas ele fez igual minha filha essa semana. Meteu um miguezão pra ir na escola. E ele fez, meteu um miguezão pro jogo parar pra ele descansar um pouco, viu? O tal de Christian, jogador da Chapecoense, mesmo porque a Chape tá ganhando o jogo. Recupera a bola, o time da Ponte vem ali com o jogador que é Elvis, perdeu. Recupera o time da Chapecoense. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Idade de Cristo, 33 minutos passados do primeiro tempo. O placar do jogo é esse. Vem o time da Chapecoense, bola na frente no comando. Christian vai fazer, bateu pra fora. Cara, quase que no giro do placar ia ser o segundo gol da Chape, mas ainda bem segue, Carlos. 1-0 Chapecoense pra cima da Ponte. Na Bahia, 32 minutos do primeiro tempo, o Bahia segue perdendo pro Tombense, hein? 0 pro Bahia, 1 pro Tombense, 8h30 da noite tem Operário e Londrina. Vou aproveitar aqui o meu espaço para brilhar. O Paulo Roberto Nascimento, ele tá em Portugal e tá pedindo para mandar um alô aqui pro Anderson Grigoleto. Grande Paulo Roberto, obrigado, viu? Obrigado por estar com a gente. O Marcos... Se eu fosse você na próxima eleição, se candidatava, rapaz. Você tá fazendo um sucesso danado, não mexe com isso não. Marcos Roberto, Serponte, Vila Formosa, vamos Macaca. Pessoal aqui no YouTube, ouvindo a gente. O Adão Mesquita também tá ligado. Ó, eu tô nos dois YouTubes aqui, Futebol Interior, Futebol FI. Eu peço para que você dê uma curtida ali nos nossos canais, né, e na transmissão também, que aí vai fazer com que a nossa transmissão vá para mais torcedores da Ponte e também para mais torcedores da Chape. Por favor, meta o dedo lá no joinha, é só curtir a nossa transmissão. Muito obrigado. É isso. Eu, você e toda essa equipe aqui dos canais Futebol Interior, Franco Francisco, Grigo, Carlos Corsato, Felipe Marques. Bonita, só gente bonita enchendo a sua tela. Você ganhou chocolate hoje, Marcelo? Ganhei. Aliás, me escale sempre com o Grigo, viu? Certo. Sempre com o Grigo. É posse de bola, que eu venho sempre, né? Então você vai economizar, viu, Grigo? Fica tranquilo que eu quase não trabalho aqui. É posse de bola, porque não me escalam. É posse de bola pro time da Chapecoense, bola pelo lado esquerdo. Chega, a zaga da Ponte tira, a bola volta, sobra para Marcelo. Marcelo dominou, tocou a bola pro Alisson. Tá soltinho no jogo, Alisson. Será que até o final do primeiro tempo alguém vai marcar esse cara? Bola enfiada pro Pop, lado esquerdo, chegou Formiga pro gol, fora! Fora! Quando não é o Alisson, é o Pop, rapaz. A marcação aqui pelo lado direito tá frouxa. Tá frouxa. Não sei se não tava impedido o cara, hein, ô Grigo? Escanteio pra eles. Escanteio pra equipe da Chape. Um lançamento muito bem feito ali pro William Pop. Ele demorou pra bater. O Formiga chegou ali e fez a intervenção da jogada. Quase colocou, quase fez um alto gol, mas a bola em escanteio. Terceiro escanteio pra Chape no jogo. Rapaz. A Chape que já foi treinada pelo Gilson Kleina, que hoje está no Brusque. É posse de bola pro time da Chape. Escanteio lado esquerdo. Chuveirou na boca do gol. Sobe no primeiro pau, Fábio Sanches. Tira dali. Cai na intermediária. O rebote é da Ponte, mas já perdeu. Fecinho deu de graça ali pro Mailton. De cabeça recuou. Toca a bola um pouco mais atrás. Trabalha por ali com o Betinho. Betinho recua. Toca a bola pra Saulo. Perna direita. Despacha a bola no campo de ataque menor pra Ponte Preta. Recupera essa bola. Jean Carlos pra Macaca. Solta a bola. Vai trabalhando o time da Ponte Preta. Bola pelo lado direito. Quem domina por ali é o número 19 da Macaca. Quem é o 19, narrador? É o Amaral. O Amaral dominou, tocou pra cima ali do Marcelo. A bola volta, sobra pra Fábio Sanches. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. E agora pegaram Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O jogador da Chape vai pedir desculpa pro Luca. O Luca não aceitou a desculpa não, hein, Grigo? O Mailton, ele tentou pedir ali o pedido de desculpa, muito bravo o Luca, que foi ele que levou a pancada, né? Tá tudo bem já com o centroavante da Ponte Preta, vai vir bola na área da Chape, quem sabe o primeiro da Ponte. Quem sabe o primeiro da Macaca, na bola parada, ponto forte da Ponte Preta.
Esse Luca é uma figura, cara. O cara não aceitou a desculpa, ainda xingou o cara. E a televisão focou bem na hora. Ah, Luca. Falta pra Ponte, quem sabe o primeiro já era pra macaca do jogo. Vai Elvis, perna direita, chuveirão na boca do gol. Toca de cabeça pra trás, escanteio pra gente. Escanteio pra Ponte. Jogou pra trás ali o Frazan. A bola se perde, vai embora. Escanteio, Ponte, lado direito, Grigo. É o primeiro escanteio da Ponte Preta na partida. O Frazan, no cruzamento do Elvis, colocou a bola pra fora em escanteio. Vai o Elvis mesmo fazer a cobrança. Tá aí, 1-0 pra Chape ainda. E a Ponte com bola parada. Valeu, Fábio. Obrigado pela mensagem. Wilson Correia, Lula dos Santos, tá dizendo que o Leonaldi tá disperso. Escanteio pra Ponte, vai pra bola Elvis. Perna direita, chuveirou na boca do gol. Vitor Ramos. Tinha um bolo de jogador da Chape. Meteu a cabeça na bola, tirou dali. Caiu com o Leonaldi, mas subiu e perdeu. Recupera a posse de bola. Vem Fernando, vem o lateral. O Amaral tá na cola dele. Lado esquerdo parou, pensou, olhou, tocou a bola pro Alisson. Livre de marcação pro gol, bateu pra fora. Caiu lá na torcida da Chape, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para Macaca Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 38 minutos e meio passados deste primeiro tempo, segue 1-0 para a Chape, a Ponte melhorou, como é que tá aí o caldo para Macaca, hein, meu comentarista? Marcelo, a Ponte deu uma boa melhora, né? Você vê que a Chape veio incomodar agora no finzinho do primeiro tempo. Mas eu continuo com aquela mesma sensação, Marcelo, precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, caprichar. A Ponte tem total condições de empatar e virar esse jogo. Vai lá, Marcelo. Quem sabe agora, Jean Carlos escorregou. Girada legal ali da Ponte Preta, da direita para a esquerda. Menino Jean Carlos escorregou, a bola se perdeu, foi embora. Ô Marcelo, oi. Teve um ouvinte aqui, que eu perdi a mensagem aqui no Facebook, mas falou que a Chape em casa não estava indo tão bem. A Chape, por incrível que pareça, tem mais vitórias fora do que em casa. Agora tem o seguinte, a Chape, até alguns jogos que a Chape perdeu em casa, a Chape foi melhor, a Chape teve mais chutes pro gol, a Chape teve mais posse de bola. Então, quer dizer, é um time que está nessa posição. É claro, a gente olha muito a pontuação no campeonato, mas o desempenho em casa não era só para isso, era para mais. Agora, a Ponte, nesses primeiros 40 minutos, o time não se achou, né? Vamos combinar que a Chape merece esse resultado de 1-0 por enquanto. E você falou aí no começo da transmissão, Carlos, com relação ao pedido da imprensa, né, para que o torcedor compareça. A Chape fez um jogo recentemente contra o Grêmio e estava abarrotado de gente. A gente sabe que o Grêmio tem muita torcida em Santa Catarina, né? Mas hoje não tá vazio o estádio não, hein? Não. O torcedor lá em Chapecó, eles acompanham. É claro que os jogos contra os times gaúchos, né, aí já tem uma rivalidade maior, né? Tava abarrotado de gente. São bem próximos, né? Mas, tanto que a inauguração do estádio, se eu não estiver enganado, para não falar bobagem, foi contra o Internacional de Porto Alegre. É isso, e agora o Elvis, ele cavou essa falta aí, hein? O Marcelo tava perto dele, ele cavou essa falta, é falta pra Ponte Preta. Você tá ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E o Elvis olhou ali pro Dalpozo, você cavou essa falta, o Elvis deu uma risada. É falta pra Ponte, vai Elvis pra bola, perna direita, chuveirão na boca do gol, afasta a zaga da Chapecoense. Bola não subiu muito, ficou fácil pro zagueiro tirar. A bola caiu do lado direito e estufa o peito, o Christian passou livre, leve, solto, o Mailton, ele viu, vai pra cima da marcação do Formiga, que tava lá do lado esquerdo pra fazer o corte. Fica com ela, o jogador da Ponte foi seguro pelo Christian. Merecia um cartão o Christian agora também, hein? Ele segurou o jogador da Ponte e não deixa ele bater ali o Fecim. A falta agora sim, mas o árbitro só conversa. Por enquanto, só aquele cartão pro Leonaldi no começo do jogo. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Digital dos Canais Futebol Interior marca 41 minutos e 40, primeiro tempo. Na Arena Condá, segue 1 para Chape, 0 para Ponte, Carlos. 41 passados do primeiro tempo.
em Salvador, na Bahia. O Bahia vai perdendo para Tombense pelo placar de 1-0. Aqui no YouTube, o Marcelo Borges tá com a gente aqui, tá dizendo: Corsato, hoje somos inimigos. Brincadeira, o Marcelo Borges, que é lá de Chapecó e tá sempre ouvindo aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui, viu? Aqui na minha moto, nossa chance é a bola parada. Substituir o Jean Carlos e Bárcia. Pergunta pro nosso comentarista, o Frank Francisco. Vai, Frank. O Barça é uma substituição cantada, né, gente? Não produziu nada. O problema do Jean, gente, é que a gente não tem lateral esquerdo no banco hoje. E assim, o Jean também não tá mal. Vamos com calma. Ele escorregou lá. O Marcelo até brincou aqui. É a trava da chuteira. Vamos devagar com a dor. Mas o Barça, pra mim, é caçapa cantada. E o Jean Carlos, eu acho que ele é um menino tão bom, tem um futebol tão legal assim, mas ele parece que ele mesmo não confia nele. É posse de bola pro time da Chape, bola aqui pelo lado esquerdo, chega a zaga da Ponte pra Thiago, meteu o pé na bola tirada ali. E tem torcedor da Ponte, se eu não me engano é a torcida jovem, né? Que tá aqui atrás do gol, que é defendido agora pelo goleiro Saulo, nesse primeiro tempo, aqui do lado direito da transmissão, para quem tá acompanhando a gente. E é a primeira vez que eu vejo uma faixa que tem um patrocínio. Tem lá o nome da torcida e tem um patrocínio. Posse de bola pra Chape dentro da grande área, vai pintar o segundo, bateu pro gol, voltou, sobrou pra ele ainda, Alisson bateu pro gol, trava a zaga. Mano... Eu não sei se é eu que tô vendo demais, esse cara tá jogando muito livre, mas tá dando um trabalho pra nós, hein, ô Grigo? Muito bom jogador esse número 10 da Chapecoense, o Alisson. Ele tentou por 3 vezes, 2 vezes interceptado pela zaga e o terceiro, a bola bateu no Thiago Oliveira, saiu em escanteio, Alisson vem para a cobrança, mais um para o Chape. 2 vezes ele quase foi pra rede, Alisson chuveirou na boca do gol, de mão esquerda, tira dali o Kaique, a bola voltou, sobrou, bico direito da grande área, lateral direito, é o Mailton, cruzou na boca do gol, bate no Fecim, tira daí Fecim, na sequência o Thiagão tirou, a bola caiu com o Elvis, tentou ligar o campo de ataque, a bola com o Lucas, chega, a zaga tira. E aí o Betinho, Betinho, tava sozinho, deu um bico na bola e não saiu, agora que ela sai. Ela bateu ali pertinho no Fecim, deixou sair, lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo. Favorece o time da Ponte Preta, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Rapaz, tá fácil não, a Ponte Preta tá perdendo o jogo. 44, quase 45 passados do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, Carlos Corsato chega sambando na cara das inimigas com o nosso intervalo, FI. É posse de bola, campo de ataque lado esquerdo pra Ponte Preta. Não tá valendo nada. Ele deu impedimento, é? Deu impedimento do Jean Carlos. Ave Maria. Eu não entendi essa não, né? Mas tá marcado. E quem marcou esse impedimento foi o Trombeta. O Trombeta que marcou esse impedimento aí foi atendido prontamente pelo Rodolfo Toschi Marques. Um de acréscimo. Só um, é? Só um. Vamos até 46. Bola enfiada no comando, proteção do Fábio Sanches. Sai do gol, Kaique. Até um lance que parece morto no jogo hoje tá dando certo pros caras, cara. Eita, nós, tá fácil não, hein? O primeiro tempo da Ponte foi péssimo, né? Não foi bom, né? Não foi bom. O primeiro tempo da Ponte não foi bom e o resultado de 1-0, não sei o que o Frank pensa, mas eu imagino e vejo que estamos no lucro, viu? Tamo no lucro, meu comentarista Frank Francisco vai terminar o primeiro tempo já. Se a gente for computar chances criadas, assina embaixo. Mas a Ponte deu uma boa melhora. O problema é que, como o Carlos falou, o time não tá encaixando no 4-3-3. O Hélio vai ter que rever. E o Barça, com todo respeito, nós estamos jogando com 10. A bola cai no pé dele e não vira nada. E quando esse moço foi contratado, eu tinha uma expectativa tão grande com relação a ele, o uruguaio. Leandro, né? Leandro Bárcia, mas por enquanto não vingou na macaca. Eu entendo que é ritmo de jogo também, né? Porque, por exemplo, não foi isso que o Frank falou, mas até pra gente deixar claro aqui, eu não vou computar aqui a derrota da Ponte pro Bárcia agora, né? A bola também, a bola não chega nele. Mas que ele não tá jogando bem, não tá. Mas eu vou até falar, o Luca não tá jogando. Isso que eu ia falar. O Luca tá fazendo o quê também? Porque a bola não chega nele. Atacante, a bola tem que chegar. E não há tempo pra mais nada. Põe o apito na boca, Rodolfo Toschi Marques, e apita final do primeiro tempo. Na Arena Condá, gol de cabeça de Vitor Ramos. 1 pra Chapecoense, 0 pra Ponte Preta. Termina o primeiro tempo, mas começa o intervalo, FI. Vem aí, Carlos Corsato. Carlos Corsato.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A Chapecoense vence a Ponte Preta pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo zagueiro Vitor Ramos. Meu Deus! E a Chape tá na frente. 1 pra Chape, 0 pra Ponte Preta. Marcelo Corsato transmitiu o primeiro tempo do jogo. 1-0 pro time da Chapecoense. Finalzinho do primeiro tempo em Salvador, na Bahia. O Bahia vai perdendo pra Tombense, hein? Pelo placar de 1-0. Que fase, hein? Que fase! A Tombense vai bem na competição e o Bahia vai perdendo para Tombense pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, a bola rola para Operário e Londrina, 8h30 da noite. Lembrando que mais cedo o Guarani venceu o Sampaio Correia pelo placar de 3-0, ainda pela 28ª rodada, Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1, Novo Horizontino 1, CSA 0. O Vitor Ramos tá falando, abre o canal para ele aí. Fazer um gol, sempre brinco com conversa, pô, fazer um golzinho, trabalho duro, a gente só defende, tem que fazer um gol, né? Mas o grupo tá de parabéns, vamos, se Deus quiser, se encontrar um tempo focado para matar o jogo, se Deus quiser. Esse Vitor Ramos, zagueiro da equipe da Chapecoense, o Grigo vai ficar esperto aí agora para quem vai vir da Ponte Preta. Novo Horizontino 1, CSA 1, Guarani 3, Sampaio 0, Brusque 1, Vasco 0, CRB 2, Sport 0. Esses os jogos que já aconteceram. Amanhã, fechamento da rodada, 4 da tarde, tem Cruzeiro e Criciúma. Por enquanto, ninguém da Ponte ainda, né, Grigor? Ninguém da Ponte ainda para falar. Provavelmente já todos no vestiário para escutar aí o que o professor Hélio tem para corrigir esse time para o segundo tempo, viu, Carlos Corsato? Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. O Moacir de Lima, que desarrumação esse time da Ponte, hein? Tá espinafrando aqui todo mundo. Técnico fraco, só tem 11 titulares. Tá dizendo ele aqui, o Akira Miyamoto, nossa chance é a bola parada. Foi aquela pergunta que ele fez aqui pro nosso Frank Francisco. O Paulo Roberto Nascimento, vamos pra cima a Ponte. O Marcelo Borges, sempre com a gente também. Pessoal aqui no Futebol Interior, no YouTube e também no Futebol FI. Pessoal que tá participando com a gente aqui, ó. No Facebook, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Será que não vai ter jogador da Ponte? O Carlos, todos os jogadores da Ponte, os titulares que participaram da partida, já desceram pro vestiário. É mesmo? Tá só os reservas fazendo o aquecimento no gramado. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o destaque do meu comentarista, o Frank Francisco. Ô Frank, 1-0 pra Chape. A Ponte jogou nada no primeiro tempo, né? Não, a Ponte não foi pra Chapecó, né, Carlos? E é interessante que vai se tornando uma coisa assim, nos últimos jogos, interessante a Ponte fora de casa, né? E hoje, para facilitar a nossa vida, nós estamos sem o Alisson. Eu já falei em outras oportunidades, Carlos, eu não gosto de fazer isso, porque isso nunca é muito bom, né? Mas a Ponte com o Alisson em campo é um time, sem ele é outro. E esse esquema 4-3-3, ele não tá funcionando com o Barça. Pode ser um bom jogador, tô contigo, ainda falta ritmo, mas não tá funcionando com ele. O Hélio vai precisar rever. Ele tem duas opções, Carlos. Tentar voltar no 4-4-2, na minha opinião, se fosse ele, faria isso. Eu entraria com o Cássio Gabriel no lugar do Bárcia e trazia o Fecim também para fechar um pouquinho para esse meio. A gente tá perdendo a meia cancha para a Chape e dando espaço pro Alisson. Esse Frank Francisco, daqui a pouco ele volta no intervalo do jogo dos canais Futebol Interior. Eu não vou pedir destaque final seu, Grigo, mas vou pedir para que você repita a informação. Estádio Moisés Lucarelli vai completar 76 anos, né, dia 12 de setembro? Isso, 76 anos dia 12 e vai ganhar um presente, Vai ganhar um presente, vai ganhar um placar eletrônico, um imenso placar eletrônico, um tamanho bacana demais, 15 metros por 4 de altura. Vai pegar toda ali aquela fachada, né, da frente do estádio Moisés Lucarelli, entre as duas torres que tem ali, que eram os placares antigos. Placar muito bacana que vai ter no estádio da Ponte Preta. Eles estão fazendo de tudo para colocar até o dia 12 de setembro, para já junto com o aniversário do Estádio Majestoso já ter esse presente, como você falou aí agora há pouco. É isso, dia 12 de setembro o Estádio Moisés Lucarelli completa 76 anos e a Ponte Preta que conquistou a 1000ª vitória no Majestoso no último jogo contra o Bahia na 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19 97100 7031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Intervalo de jogo, 28ª rodada, a Ponte Preta tá perdendo para a Chape pelo placar de 1-0, o gol foi marcado pelo Vitor Ramos de cabeça. O Marcelo Alberto coloca aqui Ponte, Macaca Querida no Facebook. O Wilson Rocha Wilson, vocês viram a história do Papa Faê? Se for verdade, e é verdade, viu, Wilson? É uma sacanagem que fizeram com ele. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, difícil de engolir, hein? Treinador escalar novamente o Bárcia. Jean Carlos tá sozinho, tá dizendo aqui o Rocha Wilson. A Ponte não está conseguindo jogar pelo meio e pelas laterais. Com o Jean Carlos fica difícil. O pessoal tá criticando aqui também o Jean Carlos. E tem uma pergunta aqui de um ouvinte: cadê o Danilo Gomes? O Danilo tá se recuperando de contusão, viu? Ele voltou a treinar, né? E sentiu novamente, portanto está se recuperando de contusão, está voltando agora o Danilo Gomes. Outro também que está se recuperando de contusão é o Matheus Anjos, né? Está fazendo fisioterapia no joelho, o Matheus Anjos, meia, mas esse não vai mais jogar com a camisa da Ponte Preta. O Joel da Silva também tá ligado com a gente, escreveu aqui: Corsato, tamo junto, Joel. Gustavo Carvalho, a única finalização da Macaca foi no começo do jogo com o Formiga. O Moacir de Lima tá pegando no pé aqui do Hélio dos Anjos no nosso YouTube. Você participe, você que gosta de apostar aí, se você ainda não está
na BetChamps, colocando futebol interior com essa senha. Se você vai fazer o seu primeiro cadastro, você tem R$20 para apostar no que você quiser, tá? R$20 para você apostar no que você quiser. É só colocar futebol interior BetChamps. Ô Frank Francisco, você, Hélio dos Anjos. Claro que o Hélio dos Anjos não usa o seu chapéu, né? Mas você fosse o Hélio dos Anjos, vai lá no intervalo. Diga aí, o que você mudaria nesse time da Ponte no primeiro tempo? Ou você não mudaria nada? Carlos, a primeira mudança que eu faria, caçar pra cantada, como eu falei, é o Bárcia, né? Pra mim, o Bárcia não volta pra segunda etapa. A única coisa aí, Carlos, é essa questão de ir pro 4-4-2 ou permanecer no 4-3-3. Eu não permaneceria, a Ponte não encaixou esse jogo, não adianta. Então eu tentaria o Cássio Gabriel no lugar do Bárcia e puxava o Fecim um pouquinho mais para trás para ver se o Fecim consegue arrumar espaço e dar um pouco de liberdade pro Elvis, porque nesse esquema 4-3-3, Carlos, o que acontece? O Léo e o Amaral tem que ficar para marcação e vai sobrecarregar quem? O Elvis, porque o Elvis vai pegar toda a marcação cheia em cima dele e ele não consegue fazer com que essa bola gire e ele não consegue criar oportunidade para o nosso ataque. Você vai ver que nós vamos ficar só com bola parada. Então precisa ser repensado isso. Eu faria dessa forma. Então o meu pitaco aqui seria esse. Eu tiraria o Bárcia, entraria com o Cássio Gabriel lá, pelo lado direito ou esquerdo, tanto faz aí o lado que o jogador preferir, né? Isso aí é o Hélio que tem que ver. E dava uma recuadinha um pouquinho no Fecim para auxiliar o Elvis nessa armação aí, para dar espaço, para criar problema para a Chape. A Chape tá tendo muita liberdade na meia cancha. O Alisson dando espaço para ele ali do lado esquerdo, nós vamos sempre sofrer. O Formiga na marcação é complicado. De repente aí, Carlão, pode até pintar uma alteração de lateral, né? Em que pese, eu vou ser sincero, hoje o time não jogou, não vou jogar culpa em ninguém, mesmo no Barça, gente. O Carlos falou lá e é bom a gente salientar, ele só não encaixou no time, mas ele não é o responsável pela derrota até aqui. Até porque se fôssemos colocar a derrota para alguém, e não é esse o caso, seria o Leonardo que não saiu do chão na bola levantada. Só isso. Ok. Esse Frank Francisco, 6 chutes a gol da Chape, 3 da Ponte, no gol 2 da Chape, nenhum da Ponte, 42% de posse de bola para a Chape, 58% para a Macaca, foram 4 escanteios para a Chape, 1 para Ponte Preta, números do jogo. Intervalo rapidinho, voltamos já com o segundo tempo de Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Futebol interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Futebol interior.
Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, a ponte vai mexer, o Grigo vai informar já. Lembrando que tem 2 jogos em andamento pelo Campeonato Brasileiro Série A. Intervalo de jogo para Bragantino 2, Palmeiras 1, Atlético do Paraná 1, Fluminense 0. Intervalo também pela Série B, Bahia 0, Tombense 1. Ivan Oliveira tá com a gente. Olá, galera do FI, vamos virar esse jogo. Concordo com o Frank, né? Se não povoarmos o meio campo, o Elvis não vai ter liberdade para criar, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. O Joel da Silva também tá com a gente, tá dizendo linda a camisa da Serponte. Ronaldo Queiroz, macaca querida, amor da minha vida. Wilson Rocha, o jogo hoje é pro Nicolas sofrer falta. O Osmar Dangar, vamos colocar o Bruno Alves. O Hélio tem que corrigir, não podemos contar sempre com o Luca no salvando. O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui, Silvana Sandoval, Milton Simões, tá todo mundo com a gente aqui, muito obrigado pela audiência, vai começar o segundo tempo. Na bola, ele! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Carlos Corsato apresentou o intervalo. Rádio FI apita o árbitro. Tem bola rolando de novo no campo da FI. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Começa o segundo tempo. E a Ponte Preta tem 3 alterações. O Grigo vai falar já já. A Ponte domina a posse de bola. Campo de ataque. Bola com o Elvis. Lado esquerdo tocou pra Luca. Pegou uma luva emprestada do jogador do banco da Chape. Bola pra Igor Formiga. Lado esquerdo. Subiu demais. Foi embora. Igor Formiga, que agora tá de lateral esquerdo. Grigo. Eu consegui pegar uma substituição aqui. Saiu o número 26, Jean Carlos, para a entrada do número 29, Echaporã. Saindo 26, Jean Carlos, para a entrada do Echaporã, número 29. Estão também no gramado o Norberto, número 2, e o Richelli, número 21. Eu já confirmo nos lugares de quem, o Marcelo Corsato? Muito bem. Você, Frank Francisco, também fosse o Hélio dos Anjos, já tinha dito que mexeria no time, né? E ele faz 3 alterações aí. O Fecim saiu, viu? E o Barça continua lá, tô vendo Eu o Barça acho que correndo. o Léo também, hein, Carlos, ou não? O Léo. O Léo não tá. O Leonardo também saiu. Então confirma aí, Não, Grigo. o Leonardo tá lá, ó. Não é aquele? Não, aquele é o Amaral. Aquele é o Amaral. Então saíram o Leonardo também e o Fecim. E o Fecim. O Leonardo que já tinha cartão, né? Sim, já tinha cartão suspenso para a próxima partida. E que também, vamos combinar, ô Frank, não tava bem no jogo no primeiro tempo também. Não fez uma boa partida o Léo hoje, não. Aliás, do time da Ponte no primeiro tempo, ninguém foi bem, né? Ninguém foi bem. O time foi mal demais no primeiro tempo. Bom, mas vamos combinar que ele mexeu na lateral, que tava ruim, né? A lateral esquerda ele mexeu. No meio campo, o Leonardo, não sei o que pensa o Frank, mas o Leão tava com cartão amarelo. O volante com cartão amarelo é sempre complicado e não tava jogando bem, né? E o Echaporã, eu colocaria o Nicolas mais. Eu também não entraria com o Echaporã, não. Particularmente, gente, o Echaporã pra mim na ponte não tem que jogar, mas tudo bem, né? Vamos torcer. A macaquinha às vezes... E a Chape mexeu também, tem o Darlan lá jogando. Daqui a pouco a gente vai confirmar tudo pra você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. A equipe da Chapecoense vem pro campo de ataque, afasta a zaga da Ponte Preta, tira dali com o Norberto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bobeou, a Ponte Preta ficou um olhando pro outro, rapaz. Thiago Oliveira com o Norberto, ninguém foi pra bola. Não pode esperar o Bandeira levantar ali pra ver se tá impedido. Tem que ir na bola, gente. Aí ficou fácil pro goleiro Kaique, que saiu, ficou com ela. Toca a bola pra Igor Formiga. Igor Formiga dominou, tocou bola pra Amaral, escorregou, perdeu. Marcelo recupera, vem o capitão, tocou bola pra Alisson. O dono do primeiro tempo bateu pro gol pra pegar o goleiro. Pra pegar o goleiro Kaique. Rapaz. O Alisson, como no primeiro tempo, segue dando trabalho pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Echaporã veio pela direita aqui, mas na hora que ele ganhou do zagueiro, a bola repicou na perna dele e foi embora. Tiro de meta pro time da Chapecoense. Marcelo. 3 minutos e meio. Já descobriu quem saiu na Chape aí, ô? Sim. Vai. Na Chape saiu o número 18, Betinho, para a entrada do número 37, Darlan. Saiu 18, Betinho, para a entrada do
37, Darlan. Na Ponte, vamos lá. Saiu o 26, Jean Carlos, para a entrada do Norberto, número 2. Saiu Leonaldi, número 5, para a entrada do Richelli, número 21. E saiu Fecim, número 20, para a entrada do Echaporã, número 29. Muito bem, portanto, o Darlan também no jogo, novidade no time do Gilmar Dalpozo, que já ganhou da Ponte Preta no campeonato quando dirigia o Sport. É posse de bola para o time da Ponte, domina por ali o jogador que é o Felipe Amaral, a bola bate contra o jogador da equipe da Chapecoense, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Ponte Preta, vai para a bola o Igor Formiga, agora de lateral esquerdo, foi inteligente, tocou a bola para o Baixa, também escorregou. Os caras jogaram o primeiro tempo inteirinho, será que eles não estão vendo que o campo está escorregando, rapaz? Ele dominou e a bola ficou pro zagueiro da Chapecoense, que mete o pé na bola, tira dali, manda a bola pro campo de ataque, ninguém da Chape, melhor pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca aqui nos Canais Futebol Interior. É posse de bola pro time da Ponte, bola com o Elvis, dominou, tocou a bola pra Richelli. Richelli domina, dá bola pra Luca. Ih, o Richelli atrapalhou o Luca. Richelli atrapalhou o Luca, melhor pro time da Chape. Alisson ganhou, posse de bola pra Chapecoense, são 2 contra 1. Alisson tocou, vai pintar o gol, bateu pra fora! Pra fora do gol! O William Pop perdeu o gol mais feito do mundo! O gol mais feito do mundo! Essa o Carlos ia fazer de calcanhar. E o Carlos que é ruim pra caramba na linha. Essa o Carlos metia pra rede. Perdeu o gol, Chapecoense! Eu só acredito porque tô narrando o jogo e tô vendo, viu, Grigol? Saiu 2 jogadores da Chape sozinhos. Apenas o Thiago Oliveira na marcação. O Alisson tocou livre pro William Pop, né? O William Pop ficou sozinho ele e o Kaique França. O Kaique França já saiu naquele do abafa, ele deu um toquinho por cima. Eu percebi que você já ia gritar o já era. Por sorte, o William Pop conseguiu errar o gol. Perde uma grande oportunidade de fazer o 2-0 a Chapecoense. A informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. Eu não sei se foi um detalhe do jogo, mas entende que o Gilmar estudou bem o time da Ponte, porque ele, quando o lateral direito, que era da Ponte Preta, o Formiga, e agora virou para a lateral esquerda, ele já troca a posição do Alisson. Ele bota o Alisson para jogar aqui do lado direito, nas costas de novo do Formiga, entendendo que o lateral da Ponte também não é bom assim na marcação. E a gente sabe que o Formiga é muito bom no ataque, mas na marcação ele deixa a desejar, né, Frank? Eu já tinha comentado sobre isso. De repente... Mas assim, Marcelo, eu teria povoado a meia cancha. Eu não gostei dessa alteração e sou obrigado a falar. O Chaporã pode fazer até 2 gols no jogo, gente, mas eu não acredito nele. E olha, falar um negócio. E o Kaique parece que se machucou no lance. Na jogada o Kaique França ficou sentindo ali a mão. Já o departamento médico já deu aquela verificada, já saiu do gramado, tá tudo ok com o goleirão da Ponte Preta. Lembrando que o Kaique França jogou vários jogos com o dedo quebrado, né? Jogou vários jogos na Ponte Preta com o dedo quebrado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Aqui, 7 minutos e meio passados do segundo tempo, você tá ligado nos Canais Futebol Interior. Manda abraço pro Tadeu, tá lá em Sumaré acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Abraço pro Tadeu, que vai ganhar em breve uma camisa da Ponte Preta. O Carlos vai dar uma preta pra ele. Posse de bola a branca time. Já fui eu que dei, agora vou ter que dar a preta também. Pro time da Chape, bola pelo lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol, explode no peito do jogador da Ponte, tira dali o Thiago, despachou a bola, caiu pro atleta da Chapecoense, o Darlan. Aí o árbitro pegou, marcou a falta. Posse de bola Marcelo. Pro time da Ponte Preta. Vai, Carlos. A Ponte Preta vai perdendo uma posição nesse momento, mas é a única que ela vai perder caso esse resultado continue, tá? Porque só tem mais um jogo, né? Que é Cruzeiro e Criciúma, né? Os 2 times já estão à frente da Ponte Preta. A Tombense também está na frente da Ponte, o Bahia também está na frente da Ponte, Operário e Londrina. O Operário, mesmo que vença o Londrina, não passa a Ponte Preta, o Londrina já está à frente. Então, a Ponte nesse momento, 11ª colocação, 36 pontos, e a Chape está subindo, hein? 32 pontos, 14º colocado o time da Chape, os 4 últimos, Guarani 29, Vila Nova 28, Operário 27 e Náutico 24, a Ponte nesse momento a 7 pontos do primeiro time na zona da degola, que é o Guarani.
Com a entrada do Echaporã, muda de posição também o Barça. Ele sai da direita, vem pra esquerda, o Echaporã vai lá pra direita. É posse de bola pro time da Chapecoense, bola pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, tira, Thiago, a bola caiu, voltou, sobrou com o Darlan. Darlan meteu essa bola, tocou pro Marcelo. Marcelo Freitas domina, solta a bola na cavadinha, boa bola, é pro Fernandinho, cruzou, bate no Norberto. Aí chega, despacha o ex-jogador da Ferroviária, tira dali, a bola cai na intermediária pra Pablo Oliveira. Qual é a música, Pablo? Dominou, soltou na frente, boa bola pro Pop, que agora há pouco perdeu o gol mais feito do mundo. Aí chega a zaga da Ponte Preta com o Thiago Oliveira pra tirar dali. Jogador da Ferroviária quem? O Norberto. Não. Sim. Não, o Norberto tava no CSA. E o jogador da Ferroviária é o Bernardo, que tá no banco de reservas. Verdade, Bernardo. Confundiu os laterais. Boa, boa, Carlos. Fui traído aqui pela memória. É posse de bola pro time da Chapecoense. Vai pra bola o Fernando solta essa bola, toca no campo ofensivo. Vai trabalhando o time da Chapecoense. Bola brigada. É pelo lado esquerdo. A Ponte tenta chegar. Falta. Ó, vou falar um negócio pra você, que não posso falar de sorte, né? Eu ia falar, tudo tá dando certo pra Chape. Mas fora aquele lance que o Pop perdeu, o resto só dá Chape. E o Alisson de novo, tava infernizando agora lá do lado esquerdo. Alguém, seu delegado, chama alguém pra prender o Alisson, que tá jogando muito hoje, hein, Grigô? Ah, tá jogando muita bola o Alisson. E o que você falou, o Norberto tentou dar um chutão pra frente, a bola explodiu no Fernandes e sobrou pro Alisson. Ele ia sair já entrando pra dentro da grande área quando o Thiago Oliveira fez a falta. Falta que pode levar perigo pra meta Ponte Pretana, Marcelo Corsato. E é ele que tá lá, ajeitando a bola com todo carinho, tá por lá também o atleta da equipe da Chape, o Christian. É um mini escanteio, um escanteio de mangas curtas, pelo lado esquerdo. Arruma os shorts ali, o árbitro da partida, o Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. A Ponte, lembrando, no primeiro tempo sofreu o gol a 6 minutos, Vitor Ramos fez o gol. E ele tá lá dentro da grande área, o Pablo tá conversando com o árbitro conversa com o Elvis também, chama ele ali no tete-a-tete. Depois do jogo, você passa seu zap pra gente conversar melhor depois do jogo, diz o árbitro pro Elvis. Vai pintar jogada ensaiada, levanta o braço direito o Elvis, jogou direto pro gol, bate na zaga, volta, sobra, tira a zaga da Ponte, despacha, explode contra o jogador da Chape. Mas o árbitro tá dando escanteio, entende que bateu por último no Lucas, acho que tava lá na jogada, né? Ou o Bárcia, o Grigô. Foi isso mesmo, a bola explodiu no jogador da Chape, bateu no Lucas e saiu pra escanteio. Segundo da Chape, primeiro da Chape no segundo tempo. Escanteio pra Chape, Darlan vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, dá um soco na bola, tira dali. O goleiro da Ponte, a bola vai se perder, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque lado direito. Favorece o time da Chapecoense. O Marcelo Oliveira, esse Bárcia deve ser leão de treino, tá dizendo ele no Facebook, porque no jogo é horrível. O Joel da Silva, salve Marquinho. Renato Paulo dos Santos, o Carlos Corsato ainda tirava os óculos pra fazer esse gol. Verdade, Renato. Mas quando ele joga bola, ele joga sem óculos, viu? Pode ser a dificuldade dele para dominar a bola. Aposentei. Roberto Santos, Richelli é outro, horroroso também. Mari Prado Rodrigues, não, gostei das alterações. Deixa eu ver quem mais aqui. Joel da Silva, prazer. Grigor, Joel Serponte, time escalado todo errado, culpa 100% do Hélio hoje. Hélio montou o time colocando o Richelli e tirando o Naldi. O Naldi já tinha cartão, viu, Gustavo Carvalho? Eu entendo que por isso ele substituiu o Naldi, que também, viu, não tava jogando bem. É posse de bola pro time da Chape. A bola bateu ali no atleta da Ponte, era o Norberto que tava lá. O árbitro tá dando escanteio. Eu entendi que bateu por último no jogador da Chape, mas ele disse que não. Então é escanteio. E o Alisson tá lá de novo, hein? Esse Alisson tá com a macaca hoje, hein, Grigor? Na realidade ele tá com o Índio Condá hoje, né? O guerreiro tá lutando contra a macaquinha. Vai, Ponte, segura aí, Alisson, jogou na boca do gol, sobe. Capitão Luca, mete a cabeça na bola, ajudando aqui no campo de defesa. Não tá aparecendo muito no ataque, mas tá ajudando na defesa. Aí bateu rapidinho, tocou essa bola pro Pablo. O Alisson, a bola voltou, sobrou, pro Darlan. Devolveu, tocou a bola pra Pablo. Jogou no meio, chega a Bárcia, divide, conseguiu perder na velocidade pro Frazan, que tava ali no campo de ataque, mas a bola se perde, vai embora, fica sentindo o atleta da Ponte Preta. E o Luca, eu vou falar um negócio pra você, cara. Ele é chato, né? Ele é chato com os jogadores adversários. Ele mete gol mesmo. Chato com o juiz, mas aí... Amarelou. Amarelou pro 10 da Ponte Preta por reclamação. Luca, mais um amarelinho, segundo do jogo, segundo para jogadores da Ponte Preta. Não tava pendurado, não, né? Não, Luca não. O Naldi tava também, não? Não, sim, não. o Naldi está suspenso para a próxima partida. Os pendurados da Ponte, Kaique França, Igor Formiga, Leonaldi já tomou o terceiro, não joga, Fecim,
o Echaporã, que está na partida, e o Fraga, além do técnico Hélio dos Anjos. Agora, o Luca agora está pendurado. Agora ele tem 2 cartões. Então, tava na cara que o árbitro da cartão ele encarou o cara. E o jogador da Chapecoense tá caído aqui, o lateral direito, o Mailton. Tá caído, tá reclamando de uma chegada ali, me parece do Bárcia. O Bárcia conversa com o quarto árbitro, que é o Gunnar Nunes de Abreu Welsh, de Santa Catarina, reclama de alguma coisa. Foi uma chegada de jogo também, hein? Os caras também, vou falar um negócio pra você. Foi uma chegada de jogo ali, A mesma entrada que o Barça deu agora no Mailton, o Frazan acabou de dar no Barça, no próprio Barça, na reclamação até do cartão que o Luca acabou de levar. E o Hélio dos Anjos tá tretando lá com o número 17 da Chape. É 17? Não, é o Mailton mesmo. É o Mailton. cara que sofreu a falta. 12, o camisa 12. O lateral direito. E ele jurou o Hélio dos Anjos, hein? Que desrespeito, né? E no caso do cartão do Luca, não é a primeira vez que o Luca faz isso, apesar dele ter a faixa de capitão, né? Mas isso não dá o direito dele ser mal educado com o árbitro, né? Então, precisa explicar isso pro Luca, quando você vai falar com o árbitro, coloca a mão pra trás, né? Tranquilo, porque você é o capitão do time, né? Não é porque ele tem a braçadeira de capitão que ele pode ser mal educado com o árbitro do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Amarelou pro Guilherme dos Anjos, auxiliar ali do Hélio dos Anjos, o filho do Hélio dos Anjos, tomou amarelinho também, o auxiliar técnico da Ponte Preta. Moral da história. Moral da história. Só pra Ponte Preta cartão no jogo, hein? Pro Leonardo que já foi embora, pro Luca que tomou agora há pouco. E como que é o nome do filho do Hélio? Guilherme, isso. Guilherme. O Júnior, o Hélio dos Anjos Júnior. O Guilherme, eu vou ter que anotar esse, né? Porque depois na ficha técnica do jogo tem que falar que ele tomou cartão. E agora tem falta pra pôr na bola parada. Pode ser aí a nossa salvação neste jogo. Vai pra bola Elvis. Fala do gol aí, Carlos. O Bahia empatou, mas a Tombense já fez o segundo, tá 2-1 lá em Salvador. Vai Elvis pra bola, chuveirão na boca do gol, passa por todo mundo, vai embora! Passou uma ruma de jogador da Ponte da bola, ninguém conseguiu pegar. E essa bola foi em direção ao gol, ela quase entra. Luca passou também o Norberto. Todo mundo, quase o gol de empate da Ponte, hein, Grigol? Quase o gol da Ponte. Você narrou muito bem. No cruzamento do Elvis, a bola passou pelo Luca e quase saindo a bola ali no segundo pau. O Norberto teve a oportunidade também, mas chegou atrasado. Quase que a Ponte empata, lá vem Ponte. Ponte recuperou a bola, Richelli, passe errado pro Elvis. Vamos prestar atenção no passe, quem sabe? Ih, rapaz, tem posição legal. E é ele, hein? É o Alisson, não, o Alisson tá aqui no meio, não é o Alisson não, é o Darlan, cruzou na boca do gol, desviou, sobrou, Alisson pegou, soltou na frente pro Christian, lado direito, cruzou na boca do gol, Richelli tirou, voltou, sobrou, Mailton pra bola, bate na zaga da Ponte, aí sobrou pro Elvis, chegou na falta o Frazan, a Ponte leva vantagem, capitão Luca recebeu, já falei, mas vou repetir, o Luca pegou uma luva emprestada de um reserva da Chapecoense, tá jogando com uma luva preta, aí sofreu a falta, o árbitro disse que não foi porque deu vantagem pra Ponte, bola com o Bárcia, vamos Bárcia, toca a bola pra Richelli dominou o número 21 da Macaca. Pensa, tocou errado. É o segundo passe dele que ele toca ou errado ou longe do jogador que é pra receber. É o Felipe Amaral que tá jogando um pouco mais atrás. A bola voltou, sobrou. É pro Fábio Sanches. Fábio Sanches domina o quarto back da Ponte Preta, toca a bola pra Formiga. Agora de lateral esquerdo pro Bárcia. Vamos, Bárcia. Passou o primeiro, passou o segundo das costas para marcação, tocou pro Richelli. Dominou, acerta o passe pro Luca, tocou, boa bola pro Echaporã. Devolveu errado num 2, melhor pro time da Chape. Tome contragolpe, vem o capitão Marcelo. Freitas tocou a bola pro Fernando, soltou no meio pro Marcelo, deu pro Alisson, vai bater pro gol, chegou empurrando, a bola voltou, sobrou pro Christian, bateu, já era. Gol da Chape. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É o segundo gol deles. Gol da Chape, Christian. 17 minutos passados do segundo tempo, num contragolpe. Sobrou pro Alisson, na bola que veio da esquerda, e aí o Formiga chegou empurrando o jogador da equipe da Chapecoense, mas ela sobrou pro Christian. O árbitro deu vantagem, o Christian dominou pelo lado direito, ele é canhoto. Aí só ajeitou e mandou cruzado pro gol. Não deu pro Kaique, a bola morreu no fundo da rede.
É o segundo da Chape. Demorou pra sair esse gol. Detalhe, a selfie do segundo gol da Chape. 2-0 pra Chapecoense, Grigol. Mais um contra-ataque da equipe da Chapecoense. A bola sobrou com o Alisson. Esse número 10 que joga muita bola. O Igor Formiga chegou dando tranco nele. Ele caiu, porém a bola sobrou com o Christian. Ele puxou a bola pro meio de pé na esquerda, meteu do lado direito do Kaique França, que pulou. Tentou chegar na bola, mas não conseguiu. 2-0 para a equipe da Chapecoense. A informação é para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E agora tem treta, hein? Tem treta, fechou ali o circo, tá todo mundo se pegando, tá aparecendo casa de swing, o cara quer bater o lateral, o árbitro diz que não, tem empurra pra lá, empurra pra cá, começou numa entrada em cima do Igor Formiga, o Frazan, que é alto pra caramba, chegou na briga também, mas quem tá bravo é o Mailton, desde aquela entrada anterior lá do Barça pra cima dele, que ele tretou até com o Hélio dos Anjos. Vamos ver o que o árbitro vai resolver lá, né? O Luca tá bravo, hein? Tem que tomar cuidado pra não ser expulso, cara. E vai dar mais cartão lá, porque ele tá chamando alguém do banco. Tudo começou com o Mailton e o jogador da Ponte Preta ali, o Luca, né? E aí o Frazan chegou num empurra, ficou barato também ali pro número o 27 da equipe da Chapecoense. O Frazan empurrou na cara dura do juizão e ficou por aí mesmo, lá vem Chape. Mas vamos jogar bola, Ponte, vamos deixar esse negócio de brigar pra lá, vamos jogar bola, porque os caras já estão vencendo por 2-0 e era pra tá mais, porque perderam um gol que, olha, impossível de perder, eles perderam. É posse de bola pro time da Chapecoense, Fernando dominou, solta essa bola, toca pelo lado esquerdo, Darlan domina o 37 da equipe da Chape, toca a bola pro nervosinho, o Ailton vai pra cima da marcação do Barça, bate ali na perna direita do Barça, vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. No balanço das horas tudo pode mudar, quase 21 minutos passados o segundo tempo. Tá dando ruim pra Macaquinha, 2 pra Chape, 0 pra Ponte, Carlos. 2-1 pro Tombense contra o Bahia empatou o jogo, mas a Tombense foi lá e fez o segundo. 2-1 pro time de Tombos. Nesse momento a Tombense é a 5ª colocada da competição. Lembrando que o jogo... esse jogo aqui da Ponte Preta contra a Chapecoense, a Ponte tomou o 24º gol no campeonato. A Chape fez o seu 24º gol, a Ponte 11ª colocada, a Chape nesse momento 14ª colocada na competição. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Tô aqui nos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a Macaca, mas a Macaca não está com a Macaca, porque tá perdendo o jogo. 21 minutos e 40 passados do segundo tempo. É posse de bola pro time da Chape. Vence o jogo por 2-0 e quer mais. A bola pela direita. Opa, falta do Formiga pra cima do Marcelão, tá parado o jogo. E as alterações, né, Francisco, não surtiram efeito nenhum, hein? Pra variar, não foi 6 por meia dúzia, né? Mas assim, gente, vou procurar ser ponderado, mas eu vou pontuar. E Chaporã não dá, né? Você perde mais um. Agora nós estamos jogando com menos 2. O Barça e o Chaporã, pô. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta, né? Eu quero dizer aqui, eu não vou colocar na conta do Barça, não, mas o Hélio foi muito mal, né? Por exemplo, o Richelli. O Richelli não marca nada, não tá marcando ninguém, né? E eles vêm de novo, adivinha com quem? Alisson, pé na direita, bateu pro gol! Subiu, foi embora! Só pra pontuar aqui as alterações do Hélio. O Richelli e o Echaporã, eles pioraram o time. O Richelli não tá jogando nada. Agora, Frank, eu não entendo também, né? As coisas o que acontece com o Hélio. O Moisés Ribeiro, por exemplo, jogou contra o Novo Horizontino e jogou bem. Depois não apareceu mais no time, cara. Não apareceu mais. Quer dizer, não dá pra entender esse tipo de coisa. A falta do critério é que me deixa muito irritado, Carlos. E, por exemplo, essa mudança que ele fez do Norberto, vamos ser sinceros, também não surtiu efeito nenhum. Você tirou o Formiga da direita, botou para a esquerda, vai abrir uma válvula do lado esquerdo porque ele vai continuar não marcando. O Marcelo foi feliz, o técnico da Chape puxou o Alisson para cá e o Norberto tá com problema lá para marcar do lado direito, não consegue nem descer. A Ponte, infelizmente, Carlão, não consegue ocupar espaço na meia cancha e, barca furada, hein?
Nosso amigo aí, o Richelli, não tá com nada. E o Chaporã errou mais um passe. Bruno Alves vem pro jogo. E o Cassinho também, o Cássio Gabriel também. É posse de bola pro time da Chape, bola enfiada no comando. Aquele passe errado lá do Chaporã ficou nas mãos do goleiro, sai do gol, Kaique. Vai. Deixa eu corrigir aqui, quem fez o segundo gol, na verdade, foi o Bahia e não a Tombense. Então, muda tudo. O Bahia vence, virou o jogo lá pra cima da Tombense, 2-1. Segundo gol do Bahia foi do Jacaré, que foi pra rede. Portanto, estamos com 20 minutos do segundo tempo. O Bahia vence o Tombense pelo placar de 2-1. O Tombense, nesse momento, é o 8º colocado, 39 pontos. E o Bahia vai pra segunda colocação do campeonato com 50 pontos. E o Mailton deu um drible na vaca pra cima da marcação. Fez a finta, passou o primeiro, passou o segundo, vai fazer um golaço, bateu! Palma o goleiro! Maílson, pode chamar de Cafu, pode chamar de Jorginho, pode chamar de Leandro, de Edson Abobrão, fez uma jogadaça. O Mailton, aqui pelo lado direito, ia fazer um golaço. Mas o Kaique França mandou para escanteio. Quase o terceiro gol da Chapecoense. E o Cassinho vem aí, Cássio Gabriel. Vem aí também, já. Bruno Alves, já estão no jogo. Daqui a pouco a gente confirma quem sai para a entrada deles. Cássio 23, o Bruno 70. Escanteio é pro time da Chapecoense pelo lado esquerdo, quase 24 minutos e 55. Vamos, Ponte Preta, vamos acordar no jogo. Vai pra bola, Alisson. Pé na direita, chuveirou na boca do gol, desvio no primeiro pau. Passa por todo mundo, ninguém pega. Passou por todo mundo, ninguém pega, caiu aqui do lado esquerdo, domina. O time da Ponte Preta trabalhando pela primeira vez no jogo. Cássio Gabriel chega pra cima dele, a marcação do Christian, que fez o segundo gol do jogo. A bola se perde, vai embora, mas o árbitro marcou a falta. E aí, Grigô, Cássio Gabriel é 23, né? Isso, Cássio Gabriel 23 e o 70, Bruno Alves no jogo, já confirmo quem saiu. Fechou. Muito bem. 23, Cássio. 70, Bruno Alves. Veio do Remo. Domina. Lado esquerdo. Pé na direita. Bateu pro gol. Bateu na cabeça do Frazan. Voltou. Sobrou do lado direito pro time da Ponte. Domina por ali. O jogador que é o Norberto faz a finta. Joga a bola um pouco mais atrás. É pro Elvis. O 62 não tá bem no jogo. O Elvis também. É o segundo passe na sequência que ele erra. A bola se perde e vai embora. É tiro de meta. É pro time da Chapecoense fazer a batida. Vai. Saiu o número 19, Felipe Amaral. Para a entrada do Cássio Gabriel, número 23. Saiu 19, Felipe Amaral, para a entrada do 23, Cássio Gabriel. E saiu o número 11, Leandro Bárcia, para a entrada do Bruno Alves, número 70. Leandro Bárcia, 11, para a entrada do 70, Bruno Alves. Muito bem. Hélio dos Anjos mexe mais duas vezes, tira Amaral, tira Bárcia, coloca o Cassinho, o Cássio Gabriel e coloca também o Bruno Alves. Nesse momento, uma falta para a Chape aqui no campo de defesa. Meu comentarista analisa essas substituições aí, as últimas do professor Hélio dos Anjos. A entrada do Bruno Alves é interessante, a saída do Barça já não tinha que ter voltado, né? Mas confesso que eu não gostei da alteração do Amaral. O Amaral não estava mal na partida, estava marcando bem. Olha a macaca aí. Elvis acertou o passe, tocou pro Luca, invadiu a grande área, dominou, escorregou! E aí deu pro goleiro ficar com ela na sequência. Rapaz, hoje não tá dando nada certo, hein, Frank? O pessoal não observou o cravo da chuteira da rapaziada, não? Toda vez que o jogador da Ponte vai travar, escorrega? Hein? Mas é isso aí, Marcelo. Pra mim, eu não gostei da alteração do Amaral. Mas vamos aguardar. O Cássio Gabriel tem entrado bem, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. O problema é Chaporã em campo, cara. Não desce na minha garganta, não tem jeito. E o Vitor Ramos ficou caído no gramado, o árbitro foi lá e falou: levanta, queridão. YouTube. Levanta. Vai, no YouTube, Carlos Corsato. O Edilson Roberto tá dizendo aqui, o Hélio dos Anjos pisou na bola. É Chaporã, Richelli, Bárcia. Perdemos o jogo. O Carlos Silva também tá ligado com a gente aqui. Gilberto Gabriel, Moacir de Lima, Akira Miyamoto, o Marcelo Borges, feliz aqui com a vitória da Chape. Pessoal com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Dá um like aqui na nossa transmissão se você tá gostando. Dá um like aí pra ajudar a gente no Futebol FI também. Espero aí a sua participação, tá bom? No Facebook é com você, viu, Marcelo? Já vou lá pro Facebook, aqui bancada virtual aqui dos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida.
Vamos, Ponte. Formiga domina, tocou bola pra Elvis, bem esquerda, toca a bola na direita. É pro Norberto, pode até bater pro gol, preferiu cruzar na boca do gol. Subiu, Vitor Ramos tirou, caiu dentro da grande área pro Elvis. Chega, a zaga tira, afasta, a bola volta. Cássio Gabriel jogou na frente pro Elvis. Sobe a zaga da Chape, tira na sequência. Opa! Levantou o pé o zagueiro, mas a bola voltou com o Elvis. Deu pro Norberto, bateu pro gol! Passou, foi embora! Passou, foi embora! Tiro de meta pro time da Chapecoense. O árbitro deixou de marcar uma falta, aquela frontal ali, mas deu sequência no lance. Quase o primeiro da Macaca. Se forçar um pouquinho, acho que dá pra fazer pelo menos um, hein, Grigor? Ah, dá pra fazer, hein? A Ponte ali agora chegou bem com o Norberto, bateu bem, a bola subiu por cima. E o Darlan, ele deu entrada ali, né, com o pé muito alto na cabeça do Richelli, mas o Elvis deu prosseguimento na jogada. Por isso que o árbitro deixou a bola rodar. Informação para Prone Alimentos. O Joel da Serponte, o Roberto Santos, o time escalado todo errado. Hélio matou o time colocando o Richelli e tirando lá o Naldi, tá dizendo ele. O Osmar Dangá tá com a gente, a Mari Prado, o Thiago Moreira, o Joel da Silva, já falei dele, o Carlos Eduardo, o PES Top World Team Coxa 10, tá mandando um abraço para todos, especialmente pro nosso Frank Francisco. Obrigado, viu, companheiro? O José Florencio também tá acompanhando a gente, tá vendo, tá assistindo os bonitões dos canais Futebol Interior. Rapaz, dominou a Chape, vai pintar o terceiro gol, quer ver, ó? Falei. O passe do Alisson pro Christian. Gol, já era. Terceiro da Chape. Solta a vinheta aí, Felipe. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, mano, não tem marcação, cara. E o tal do Alisson tá jogando livre o jogo todo, né? Assim até eu jogo bola, cara. Aí o Christian dominou, é bom de bola também o Christian. Na saída do goleirão da Ponte, por baixo, tocou, matou o goleiro da Ponte, 3-0. Vou falar um negócio pra você, tá feia a coisa, hein, Grigo? Detalhe, selfie do terceiro gol deles. Ah, o Alisson, número 10, que enfiada de bola que ele meteu pro Christian. No meio do Fábio Sanches e do Igor Formiga. Ele achou o Christian, que entrou sozinho, de frente pro gol, de frente pro Kaique França, deu um toquinho do lado direito do Kaique França, colocou a bola pra dentro, mais um gol, terceiro gol da Chape no jogo, 3 para Chape, 0 para Ponte Preta. Informação para Brumas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 31 minutos passados do segundo tempo e atenção, torcedor, giro pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Confirmo, 31 minutos passados do segundo tempo de jogo, Arena Condá. E o placar do jogo é esse. A Chape tem, 3. A gente não tem nada. 0, Carlos. Esse foi o 25º gol que a Ponte Preta sofre na competição. 25º gol que a Chapecoense faz no campeonato. Ponte 11ª, 36. Chape 14ª, 32 pontos ganhos. A bola tá rolando no Paraná para Operário e Londrina. 4 minutos, primeiro tempo. 0-0 em Salvador, na Bahia. O Bahia vence o Tombense de virada pelo placar de 2-1. Marcelo Corsato. Eu já sei o que eu tenho que fazer e agora tanto faz. E pintou mais um cartão no jogo. E é mais um cartão pra Ponte, hein? Amarelou pro Elvis. A jogada já estava parada, o árbitro já havia marcado a falta do Norberto em cima do Darlan. O Elvis simplesmente chutou a bola, deu um bico pra fora do gramado, levou amarelinho, mais um, terceiro da Ponte Preta, quarto contando com o Guilherme também auxiliar. Agora Elvis, 62, levou amarelinho. Fácil não, hein? Vida dura pra Macaca. Agora, Canais Futebol. Você dá cartão, rapidinho aqui, você dá cartão pro cara que chuta a bola, né? E pra fora, né? Quando o jogo tá parado. E não dá cartão pro cara que mete o pé na cabeça do jogador, né, do adversário. Quer dizer, esse tipo de coisa também. Agora, vamos combinar que jogo ridículo da Ponte Preta. E hoje, infelizmente, eu que gosto demais do Hélio dos Anjos, mas inventou, né? Professor Pardal, né? E aí, pra complicar, agora ele tirou todo mundo que marcava no meio campo. Só tem o Richelli que não marca ninguém também. Porque tem o Cassinho, o Elvis já tá cansado, né? O Bruno Alves também não marca ninguém. O Luca, ele ajuda, coopera, mas também não marca. O Echaporã é água de salsicha. Quer dizer, e olha, era pra estar 4, viu? Porque os caras perderam um gol feito aí.
Era pra estar 4. E aí vai mexer o time da Chape, aliás, já mexeu e a gente aos poucos vai confirmar aqui pra você que tá ligado nos canais Futebol Interior. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, bola pelo lado direito, chega por ali o Elvis jogando como um ponta, chegou pra cima da marcação, a bola se perde, vai embora, Gandula não vai buscar, bola se perde, vai embora, lateral pra Ponte, vai. Saiu ele, número 10, Alisson, saiu para a entrada do número 39, Jonathan. Saiu também o número 19, William Pop, para a entrada do Derek, número 73. Muito bem, Jonathan e Derek para saídas do Pop e também do Alisson. Ainda bem, né, que o Alisson foi embora, pelo menos uma notícia boa no jogo. Que o cara tava acabando com o jogo, apesar de quem tem feito os gols, os dois gols dos 3 foi o Christian. Escanteio pra Ponte, Elvis chuveirou na boca do gol, afasta a zaga, tira, sobrou Cassinho, bateu pro gol, pra fora. Cássio Gabriel dominou, bateu pro gol, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta, é pro time da Chapecoense, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Mudou. Vai. Mais uma vez, a quarta substituição da Chape. Agora saiu o número 12, Mailton, para a entrada do número 15, Roney. Tá mexendo o doce lá o técnico Gilmar Dalponzo da equipe da Chapecoense e eles estão vencendo o Franco Francisco 3-0, mais uma partida muito abaixo da Ponte Preta no jogo de hoje. Tá lembrando aquela Ponte Preta de Campeonato Paulista, de comecinho de campeonato da Série B, né? Infelizmente, hoje a derrota tem que ser acreditada pro Hélio dos Anjos, né? Hoje foi um festival de baboseira aqui que a gente é obrigado a aguentar. Pessoal, precisa parar de brincadeira, né? Chaporã não, né? Aí é demais, né? O Barça mal volta pra segunda etapa. Inventar, formiga do lado esquerdo. Não, você quer marcação para o Bernardo. Traz com o Bernardo e o Norberto. Não, hoje tudo errado. Essas substituições, nada deu certo. O único que entrou que tá me agradando um pouco, pelo menos tá fazendo a Ponte jogar um pouco, é o Cássio Gabriel. O Nicolas estava no banco de reservas ou meu repórter? Sim, tava no banco. Não, hoje ele inventou. Hoje o Hélio inventou. E eu tô procurando aqui, puxando pela memória, é o primeiro jogo que a Ponte toma 3, né? De 3 de diferença, né? Na Série B. Defesa da Ponte que até aqui era uma defesa que tinha tomado poucos gols, 22 gols apenas. Toma 3 gols num jogo, mais 3 gols de diferença, é a primeira derrota da Ponte. Amarelou. Vai. Amarelou, mais um amarelo para jogador da Ponte Preta. Desta vez para o Norberto, número 2. Fez a falta em cima ali do Derek, tomou um amarelinho. 1, 2, 3, 4, contando com o Guilherme, 5 cartões para a Ponte Preta. Guilherme, que é o auxiliar técnico da Ponte Preta. Realmente hoje o jogo para a Ponte Preta não tá legal e a gente tem que se cuidar porque ainda tem mais de 10 minutos de jogo aí e já tá 3-0 pros caras, né? Para não tomar uma goleada daí. Já tá, é um placar clássico. Tem gente que entende que é goleada, né? Mas pra mim é um placar clássico. Qual a diferença? O vexame é o mesmo, né? Mas falta pra Chape. Lado esquerdo, bola pra dentro da grande área. Passa por todo mundo. Passa por todo mundo. A bola fica aqui pelo lado esquerdo. Vai pra bola. O Formiga no carrinho do Derek. A bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$ 250. Seja responsável. Jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Facebook.com/Futebol Interior, com a gente o Roberto Santos. Formiga na esquerda, arrebentou de vez. Fábio Fernandes, sobre esse Barça e Chaporã, fala mais nada. O Gustavo Carvalho, quem está pendurado na ponte? Daqui a pouco o repórter vai confirmar, que ele já disse no primeiro tempo, mas a gente pode confirmar de novo. E agora uma falta para cima do Chaporã, daqui a pouco também mais uma alteração na equipe da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Vamos lá, alteração, a última do jogo e a última na Chape. Saiu o número 7, Christian, autor de 2 gols nessa partida, para a entrada do número 94, Felipe Ferreira. Saindo o 7, Christian, entrando o 94, Felipe Ferreira. Tá sendo amigo nosso, o treinador deles também, hein, o Gilmar, hein, o Dalpozo, que ele tira os 2 melhores do time.
né? Vai, Carlos. Tem gol, Série A, Campeonato Brasileiro, empata o Palmeiras. 35 minutos do segundo tempo. Red Bull Bragantino 2, Palmeiras 2. Também pela Série A, o Atlético Paranaense, o Furacão, vai vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro, Bahia 2, Tombense 1. E começou há pouco, 10 minutos do primeiro tempo, Operário e Londrina 0-0. E agora o Richelli subiu numa bola ali com o jogador da Chape, que tá caído no gramado, me parece o Felipe, que entrou agora há pouco, o jogo tá parado. Vamos lá, ô Grigô, vamos com os pendurados da ponte. Continuam pendurados o Kaique França, Igor Formiga, Fecim, Echaporã e Fraga, além do técnico Hélio dos Anjos. Mas a pergunta aí do Gustavo é referente aos que tomaram cartões, quem não. estava pendurado. Apenas o Leonaldi. Apenas o Leonaldi. Os que tomaram cartões aí, Norberto, Elvis, Luca e Leonaldi, só o Leonaldi que estava pendurado, desfalque para o jogo contra o Sport. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. O jogo tá parado, entrada do Richelli pra cima ali do jogador da equipe da Chapecoense, que caiu estranho no gramado, e é o Felipe Ferreira, né? É o Derek. Ah, é o Derek? É o Derek. É o Derek, verdade, é o Derek, portanto, caído no gramado, a posse de bola é pra Ponte Preta, o Richelli tava na jogada, bola aqui no campo de defesa, vai pro Norberto. Ô, Frank, é um jogo pra esquecer hoje esse aí, ou não, pra lembrar? Não, é um jogo pra ser lembrado aí, pro Hélio acordar, né? Algumas coisas não dá mais pra gente aguentar. A Ponte, numa fase de franca recuperação, perder um jogo desse, não dá pra gente aceitar na boa, né, gente? Tudo bem, estamos jogando com a Chape tá em casa, a gente tem um tabu, mas tem que pelo menos jogar. Como o Carlos falou, primeiro tempo a Ponte não apareceu e no segundo o Hélio acabou de fazer um favor aí, botando algumas figuras em campo e matou o time da Ponte uma vez, né? A meia cancha inexiste nesse momento. Tá tudo bagunçado o time em campo, gente. O resultado é justíssimo, 3-0. E como o Marcelo falou agora há pouco aí, ó, se bobear um pouquinho, nós tá tomando mais, hein? Porque hoje o time da Chapecoense, vou falar um negócio pra você, o tal de Alisson tá parecendo o Messi, o William Pop, o Mbappé. Mas jogaram bem, né? O Christian jogou bem, o Alisson jogou bem. Até o Vitor Ramos tá lembrando o André Cruz na zaga hoje da Chape, né? Então todo mundo tá jogando bem. E a Ponte, ó, partida horrível da Macaquinha, mas a gente já melhorou muito no campeonato. Só que, é claro, temos que chegar no número mágico. Carlos, qual é o número mágico de pontuação? 44. Não vem com esse negócio de eleição, não, pro meu lado, hein? 44. 44, né? Posse de bola pra Ponte, Norberto. Chuveirou na boca do gol. Afasta a zaga da equipe da Chapecoense e tira dali. É bom você frisar isso aí, porque vai, né? Que os caras... o cara lá tá fazendo propaganda política. 44 é o número mágico e nesse momento a Ponte Preta está a 7 pontos do primeiro time e que tá caindo, que seria o Guarani. O Guarani venceu por 3-0 hoje, mas é o 17º colocado, 29 pontos na competição. A Ponte começou a rodada com 8 pontos, né, à frente do 17º e agora está a 7 pontos à frente do 17º colocado, que é o Guarani. E agora, ó, a Ponte tem uma falta, assim, é claro que não vou aqui ficar falando mal de treinador toda hora, mas um cara que eu acho que toda vez que entra no time ele entra bem é o Cassinho, o Cássio Gabriel, e quase não entra. Quando entra 3-0 pro adversário, o que o cara vai fazer? Não, se bem que quando ele entrou não tava 3, né? Tava 2. Não, tava 2. Tava 2. Mas mesmo assim, é um cara que sempre, quando entra... Agora Richelli, quando entra mal. Echaporã, toda vez que entra mal. O Baixa tá entrando mal. Então vamos dar chance pra quem tá merecendo, né? O Carlos fala isso, a chance tem que ser dada pra quem merece. E tem outra coisa que o Carlos fala e é verdade... Bobo e nego chato tem em todo lugar do mundo. É isso mesmo. É falta pra Ponte Preta, vai pra bola Elvis. 42 minutos passados desse segundo tempo. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, passa por todo mundo, vai embora. Mano, pode jogar até o Natal, cara. Não vai sair gol da Ponte não, viu, Grigor? Na cobrança do Elvis, a bola passou mais uma vez por todo mundo. O Bruno Alves sobrou a bola para ele, mas passou entre as pernas dele e saiu em tiro de meta para a equipe da Chapecoense. A informação para a Pizza do Dadá. O Éder Isaías entrou para dar aquela zoada. Tá valendo, cara. O que vale é a zoeira. Mas cuida lá do seu time. Cuida lá, porque não tá fácil, não. Tá certo que... Hoje foi bem. Mas cuida. Fábio Fernandes, quem mais? O Edson Cláudio, o Joel da Silva, o Nilson Dias,
Fernando Rodrigues, tá todo mundo com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook Futebol Interior. Olha aí, ó. Olha o Fábio perdendo a bola, Derek ganhou o lado esquerdo, tocou bola pra dentro da grande área, vem o chute pro gol do Felipe pra pegar o goleiro. O Jonathan tava na bola, sobrou pro Felipe e aí pegou o goleiro Kaique, sai do gol, faz a defesa. É bola com o Norberto. Vamos segurar a Ponte, tá 3-0, não vai dar pra empatar mesmo, vamos segurar, segura aqui atrás. Aí o Norberto sofreu a falta, tá parado o jogo. E o Lucas tem que ficar quietinho, viu? Ele tá sentindo alguma coisa do árbitro. Eu acho que tem promessa desse árbitro aí pra não dar cartão pra Chapecoense. Não, mas esse árbitro, nenhum cartão, nenhum. Vocês lembram quando eu tinha comentado? Eu não gosto desse árbitro, Carlos. Já falei várias vezes. A parte disciplinar é ruim. E hoje, novamente, ele tá apitando pro time da casa. Não vamos colocar aqui na conta do árbitro a derrota, mas, pô, parece que tem uma promessa aí que ele não pode dar cartão pros caras da Chapecoense. O Rodolfo Toschi Marques é a 11ª partida que ele está apitando na Série B. Ele já distribuiu com esses 5 cartões hoje para Ponte Preta, 38 cartões amarelos nessa Série B e 2 cartões vermelhos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Edson Cláudio tá metendo uma zoeira também aqui no adversário. Valeu, Edson. Vem Ponte, Formiga dominou, escorregou de novo, cara. Ele dominou, foi dar o passe, escorregou. Aí chegou o Vitor Ramos. Que partida do Vitor Ramos, hein? Que partida do Vitor Ramos. O Vitor Ramos que ameaçou há pouco tempo atrás encerrar a carreira. A bola voltou pro time da Ponte Preta. Vem pelo lado direito. Quem domina é Chaporã. Que jogador, hein? Tocou a bola pro Cassinho. Cassinho domina, deixa a bola pra Elvis. Elvis toca pra Fábio Sanches. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. O tempo vai passando. Marca de 44 minutos e 50, quase 45, segundo tempo. Tá ruim pra Macaquinha, hein? 3-0 pros caras. Carlos. Vamos lá, Série B, Campeonato Brasileiro, 16 minutos primeiro tempo. Operário e Londrina vão empatando em 0-0. O Bahia vai vencendo o Tombense pelo placar de 2-1, vai se recuperando da derrota pra Ponte Preta na última rodada. O Guarani mais cedo venceu o Sampaio Corrêa por 3-0. Série A do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Palmeiras 2-2, estamos com 42 do segundo tempo, 43 do segundo tempo, Atlético do Paraná 1, Fluminense 0 jogos pela Série A desse Campeonato Brasileiro. Marcelo Corsato. Sempre com você aqui nos canais Futebol Interior, estamos no YouTube Futebol FI, Futebol Interior, dá uma curtida, compartilha a nossa transmissão, mete o like também, enfim, fique à vontade, use e abuse, estamos também aqui no Facebook Futebol Interior, que entrada do Norberto, hein, pra cima ali do jogador 73, o Derek, e o Norberto já tem cartão, hein? Amarelo. Que faz, hein? Mais 4, viu, Marcelo? Mas ainda estamos com 46, mais 3 minutos de martírio. Vai, Carlos. Bahia faz o terceiro gol do Bahia contra o Tombense. Agora Bahia 3, Tombense 1. Muito bem, o Bahia, portanto, chapecando a equipe da Tombense. Joel da Silva, Wilson Correia, tá todo mundo aqui, claro, bravo com a atuação da Ponte Preta. Não é pra desespero também, né? Entendo assim, Frank, não sei se você entende assim. Mas que tem que prestar atenção, porque ainda o caminho é longo pela frente. Estamos com um carro 1000 e ainda temos muitos quilômetros para rodar nesta pista, ô Frank. Não é também terra arrasada, gente. A nossa preocupação, na verdade, qual é? É que a gente acaba alimentando uma esperança, Marcelo, que a Ponte poderia chegar. Mas a reação foi muito tarde, demorou pra gente se acertar. O Elvis, eles demoraram muito para trazer. E hoje, queiram ou não, o jogo foi terrível, nada deu certo, as substituições, a escalação do Hélio não foi bacana hoje, não deu certo. Ele errou nas substituições. Pegamos a Chape numa noite inspiradíssima, jogando muito, mordendo o tempo todo. E tá aí, é lição pra gente, mas não é terra arrasada, tá tudo tranquilo, galera. Vamos devagar. É bom só pro Hélio dos Anjos entender que algumas coisas não dá mais, né? Richelli, Echaporã, vamos parar com essas coisas, né? Vamos parar com esse tipo de brincadeira aí, porque isso aí afunda o time. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura 60 amperes à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. O Fernando Rodrigues, Carlão e Frank, escalação, o Hélio errou. O Wilson Correia, Lula dos Santos, perdemos sem desculpas, mas esse árbitro não é bom não. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Osmar Dangar,
todo mundo com a gente aqui, obrigado todo mundo, bravo com a derrota da Ponte Preta, vai ser mais um final de semana amargo, mas já melhoramos muito no campeonato, tem muitas equipes atrás da gente, mas não podemos bobear não, porque o campeonato é difícil. Vem Echaporã dominou, tocou a bola, errado. Cara, o cara tá do lado dele, ele não consegue dar o passe pro Norberto, cara. E dispersivo, assim, sabe? Deu o passe assim, tá nem aí, sabe? O Echaporã entende que a Ponte Preta tá fazendo um favor de ter ele no time. Ô, Echaporã, menos, viu, queridão? Nós que estamos tendo o favor de ter você no nosso time. Que jogador ruim, pelo amor de Deus, o tal de Echaporã, hein? Pode jogar até na seleção brasileira no final do ano no Catar. Lá pode até jogar bem, mas aqui na Ponte, ó, vermelho pra você, viu, Echaporã? Vaza. Marcelo, detalhe. Esse placar de 3-0 para Chapecoense é a segunda vez que acontece. Já aconteceu também na segunda fase da Sul-Americana de 2015. Na própria Arena Condá, a Chapecoense ganhou de 3-0 da Ponte Preta na partida de volta. A primeira 1-1 no Majestoso e a segunda 3-0, o mesmo placar de hoje. Teve um jogo no Campeonato Brasileiro também da Série B, que apontou uma sapecada da Chapecoense no Majestoso. Foi. Ainda bem, apita o árbitro. Terminou a peleja lá na Arena Condá. No sábado, 3 de setembro, a Ponte Preta foi derrotada. 2 gols de Christian, 1 de Vitor Ramos no primeiro tempo. 3 para Chapecoense, que dá uma aliviada ali da zona do rebaixamento. 0 para Macaquinha, que tem que pensar no próximo jogo e melhorar muito para não voltarmos para a parte de baixo da tabela. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vem aí para comandar todo o nosso fim de jogo, Carlos Corsato. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida nos canais Futebol Interior. A Ponte perdeu pra Chape, 3-0 pra Chape, pra cima da Ponte. Primeiro jogo que a Ponte perde por 3 gols de diferença na competição. Tudo errado, o Hélio dos Anjos não foi bem nas escolhas e isso reflete dentro do campo. A Ponte perde para Chapecoense pelo placar de 3-0. Luca, vamos ouvir o Luca? Tomamos um gol muito cedo, não conseguimos impor a nossa filosofia de jogo, mas é isso aí, o campeonato ele é muito corrido. A gente sabe que a gente não fez uma grande partida, quarta-feira já tem outro jogo. O desgaste ele acaba sendo grande, mas não tem muita desculpa. A equipe da Chapecoense foi superior. Em nenhum momento a gente conseguiu impor o nosso ritmo de jogo e eles venceram. Agora, quarta-feira em casa, a gente tem que procurar recuperar esses pontos aí. Aí a palavra do artilheiro Luca dizendo que foi justo o placar para a Chapecoense, Carlos Corsato. E foi mesmo. E era para ser mais, hein? Porque o Chapecoense perdeu um gol que, pelo amor de Deus, né? Era para ser mais. A Ponte hoje realmente não jogou nada. Eu que disse que a Ponte contra o Novo Horizontino fez a sua pior partida, né? Havia feito a sua pior partida na competição. Não jogou bem o primeiro tempo nem o segundo tempo. Mas a partida de hoje, até pelo número de gols, né? Lá contra o Novo Horizontino, a Ponte empatou. Aqui a Ponte perdeu para a Chapecoense, que era um time que não vinha fazendo gols na competição. Pelo contrário, marcou o 25º gol na competição até aqui. E detalhe, né? A Ponte Preta é um time que não vinha tomando muitos gols. Tomou 3 gols no jogo, quer dizer, um jogo não para esquecer, mas para o Hélio dos Anjos pegar tudo que ele fez de errado aí e jamais repetir as mesmas coisas. Bom, o que fica para esse resultado? A gente vê na live aqui, é claro que vale, né, pela zoeira, o torcedor do Guarani, mas você, torcedor do Guarani, pensando no campeonato aí, você tem que ficar triste com essa derrota aqui da Ponte Preta, viu? Porque a Chape era o único time que o Guarani poderia alcançar nesta rodada e poderia, né, quem sabe, né, com a derrota da Chape, ficaram com o mesmo número de pontos do 16º colocado. Assim, queridão, a Chapecoense foi para 32 pontos agora, né? Na 14ª colocação, e o Guarani fica ali cravado na zona da degola, no Z4, é o 17º colocado com 29 pontos ganhos, né? Para o Guarani seria interessante que a Chapecoense perdesse, porque aí a Chape ficaria com 29 pontos também na competição, continuaria com 6 vitórias. E aí, no saldo de gols, é claro que o saldo de gols do Guarani, mesmo com 3-0 hoje, o saldo de gols do Guarani é muito ruim, né? O Guarani, a defesa do Guarani é uma peneira, -9, saldo de gols do time do Guarani. A Chapecoense, ela estava com -4
né, se perdesse o jogo, poderia ficar mais próximo do Guarani, mas mesmo assim o Guarani não tomaria essa posição. Mas nesse momento, o resultado péssimo pro Guarani. E o Operário tá jogando, né, e pode passar o Guarani na tabela de classificação. O Operário começou com 27, tá empatando com o Londrina 0-0, tá indo a 28, mas se vencer, passa o Guarani, vai a 30 pontos, fica na 17ª colocação, mas deixa o Guarani abaixo na 18ª colocação. Eu tô para dizer aqui que a vitória do Operário até para a Ponte é ruim, porque nesse momento a Ponte está a 7 pontos do primeiro time na zona da degola, que é o próprio Guarani, com 29. Se o Operário vencer, o Operário vai a 30, e aí a Ponte vai ficar a 6, vai diminuir ainda mais a distância da Ponte Preta para o Z4. Então, para o Guarani não foi legal, não, essa vitória da Chapecoense. É claro, né, que jamais a Ponte, torcedor da Ponte, vai torcer para o Guarani, o torcedor do Guarani vai torcer para a Ponte, isso é fato. Bom, finalzinho de jogo em Bragança Paulista, Bragantino e Palmeiras vão empatando 2-2, Série A do Campeonato Brasileiro, finalzinho também, Atlético do Paraná e Fluminense está 1-0 para o Atlético do Paraná. O Bahia vai vencendo o Tombense pelo placar de 3-1, finalzinho de jogo lá também. E o Operário vai empatando com o Londrina pelo placar de 0-0, 25 minutos do primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Carlos Silva, pro Edson Ferreira, pro Edilson Roberto, também tá ligado com a gente, valeu. Um abraço pro Marcelo Borges, tá feliz aqui com a vitória da Chape 3-0, valeu. Um abraço pra você, Marcelo, obrigado pela participação. Isso aqui no YouTube, pessoal participando junto com a gente, o Edilson Roberto, Chapecoense jogando com vontade, raça, Ponte dormindo e com 3 jogadores a menos. Ele colocava aqui Richelli, Bárcia e Echaporã. No Facebook, Edson Cláudio, virar a página, vamos pra quarta. Tem mais, que não se repita os erros. JC Guilherme, time da Ponte Preta e o Alisson é mais 10. Ridículo técnico pra armar quando joga fora. O Carlos Alberto Cassanges, Chaporã, Bárcia, Richelli, Jean Carlos, não queremos mais. O Edson Cláudio tá dando uma zoada aqui nos adversários. Fábio Fernandes, jogo perfeito para testar ainda mais Eliel, coloca Bárcia e Chaporã, o Eliel nem no banco estava. Fernando Rodrigues, Carlão e Frank, o Hélio não escalou errado. O que vocês acham? Sim, Fernando, falamos aqui na abertura. Eu acho que até a escalação, né, Frank, no começo do jogo, até bora lá, né? Tirando o Bárcia, eu achei que ele entraria com o Nicolas, né? Mas tirando o Bárcia, é o que dava pra fazer, né? Agora, depois que ele resolveu mexer no time, aí ele deu uma parda usada, né? Carlos, o grande problema é a falta de peça, né? A gente, torcedor, vamos ser claro, a Ponte Preta não tem um elenco grande. A Ponte veio se acertando na competição. Vamos pontuar? Saiu o Alisson. Qual jogador com a mesma característica que a Ponte teria hoje para colocar em campo, Carlos? Nenhum. Ele poderia colocar. Eu entendo que ele tinha, por exemplo, o Fraga para jogar, não, mas eu acho que quando ele escala o Bárcia, ele erra. Ele deveria ter colocado o Nicolas. Não, mas presta atenção na minha pergunta. Com a mesma característica do Alisson. Não, aí não tem. Não tem. Então, torcedor, a gente tem que ter paciência. Ele tentou 4-3-3. Aí eu entro no que o Carlão falou. Hoje ele foi totalmente infeliz. E eu tô com o Carlos, gente. Algumas coisas tem que parar de acontecer na Ponte Preta. O Echaporã não vai jogar na Ponte. Ele não é Lúcio. Vocês entenderam? Ele não tem futebol pra jogar na Ponte Preta. Pelo amor de Deus. Pega o menino, Papa Faê, bota aí que vai jogar mais. O Papa Faê não tá mais na Ponte. Não, é só uma alusão, né, Carlos? Porque o pessoal precisa se ligar, né, gente? Agora o torcedor é obrigado a aguentar esse cara no banco todo jogo e ser escalado. Aí não dá pra aguentar, né? Falou, Marcelo. Você falou aí com relação à característica, e o Frank perguntou do Alisson, eu acho que o Fraga, ele se assemelha muito às características do Alisson. Ele só não chega no ataque com tanta volúpia, mas ele também chega no ataque. Agora, se ele quisesse manter o mesmo esquema, ele tinha que ter colocado o Fraga. Sim, mas eu até entendo que o Nicolas teria que jogar. O que eu não entendo... não entrou nem no segundo tempo. Não, o que eu não entendo é esse tipo de coisa que ele faz. Por exemplo, hoje entrou o Thiago. Eu acho que o Thiago tem que jogar, o zagueiro. O Thiago Oliveira. Mas quem vinha sendo titular quando não jogava o Fábio Santos? O que veio do 15. O Guilherme Souza, né? E nem no banco hoje tá no banco de reserva, mas no jogo passado ele foi titular no jogo contra o Novo Horizontino, contra o Bahia nem no banco tava. Então, quer dizer, o Moisés Ribeiro, por exemplo, jogou muito bem.
jogou muito bem contra o Novo Horizontino, foi bem, entrou bem, né, contra o Novo Horizontino, nem no banco de reservas está hoje. O Echaporã quase nunca entra e de vez em quando aparece aí no time. A Ponte precisando melhorar, ele coloca o Echaporã. Então, o Hélio tem as suas virtudes, né, com que conseguiu fazer a Ponte dar uma subida na tabela, mas tem umas coisas também que, pelo amor, né, seu Hélio dos Anjos, aí não dá, né? O Richelli, por exemplo. Pô, por que o Richelli entra? Né? O Echaporã, pra que o Echaporã entrou hoje? Não dá pra entender, são coisas que a gente realmente não consegue entender. Eu até entendo o Richelli e o Bárcia. Por quê? Porque foram pedidos do treinador. Os dois estão na Ponte Preta por pedido do treinador. O treinador abonou a contratação desses dois, do Richelli e do Bárcia, ponto. Né? Mas Echaporã, por exemplo, não dá pra entender. O Echaporã, me conta uma partida que o Echaporã fez bem na Ponte Preta. Nenhuma. Então, Nenhuma. cara. O JC Guilherme coloca aqui, coloca o Cássio Gabriel, coloca o Fraga, não muda o esquema, 4-4-2 e não 4-3-3. O Aí Cássio, ele tá cornetando aqui o Hélio. O Cássio, por exemplo, podia entrar no time hoje, por que não? Roberto Santos, esse Bárcia não pode jogar mais. Neuci Lucato, paciência, vamos pra próxima, virar a página, vamos pra quarta-feira. Tá dizendo aqui o Edson Cláudio. Bom, gente, é isso. Daqui a pouco eu vou voltar com todo mundo. Frank, Grigo e Marcelo, tem as notas do jogo com o Frank, tem a sua participação também, quero saber do torcedor. O pessoal tá querendo aqui a entrevista coletiva do Hélio. A Ponte Preta não faz entrevista coletiva com o jogo fora, tá? E é uma determinação do próprio clube, viu? Porque ontem, por exemplo, eu tava aqui curiando aqui os canais de futebol interior pro jogo do Vila Nova contra o Grêmio, né? O Vila Nova, mesmo a reportada não estando lá, tem entrevista coletiva, o pessoal manda pergunta, né? O técnico fala, né? Não precisa ser por áudio, não precisa ser por vídeo, podia ser por áudio mesmo, né? O técnico responde a pergunta de quem está transmitindo o jogo, mas a Ponte Preta não faz. A Ponte Preta tomou uma decisão de que o Hélio só fala para quem está lá presencialmente. E hoje, infelizmente, né, ninguém manda mais repórter fora. Então não tem entrevista do Hélio, pelo menos pro rádio, não teremos entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos no final do jogo. A Ponte Preta perdeu 28ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, 3 para Chapecoense, 0 para a Ponte. Próximo jogo da Ponte agora contra o Sport, que vem de derrota, hein? O Sport vem de derrota, a Ponte vai precisar fazer um bom jogo no dia 7 de setembro em Campinas, 7 da noite, contra o time do Sport. Vai ter que se reabilitar na competição. Vamos pro primeiro intervalo aqui no fim de jogo. Volto já com o Marcelo, com o Grigo, com o Frank e com a sua participação aqui nas redes sociais dos canais Futebol Interior. Porque aqui, ó, nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 9 da noite, 7 minutos, noite de sábado, 3 de setembro de 2022, a Ponte perdeu de 3-0 para Chapecoense, você torcedor que está chegando agora. Deixa eu mandar um abraço aqui mais uma vez pro Marcelo Borges. Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Marcelo é lá de Chapecó, torcedor da Chapecoense, mas está com a gente aqui já há um tempão nos canais Futebol Interior e sempre muito bem educado. Parabéns pela vitória do seu time aí, viu? Muito obrigado por estar com a gente. A gente não quer que a Chape caia, pelo contrário, né? A Chape é um time que a gente gosta demais e não merece, né, essa campanha que estava fazendo. Tomara que resolva aí o seu problema. O Roberto Santos tá ligado com a gente também. Grande Roberto Santos. O pessoal tá bravo. O Hélio dos Anjos, pessoal que é meio contra aqui o Hélio, pessoal hoje. E ó, hoje com razão, né? Hoje com razão. Hoje o professor, ele deu uma pardalzada, né? Hoje, pelo amor, hein? O pessoal tá pegando no pé do Hélio aqui. O Roberto Santos, o Gustavo Carvalho, pôr a derrota na conta do Hélio. Hoje, ele que aprenda com os erros que cometeu. Só sei que o Richelli não pode entrar num jogo quando estamos perdendo. O Neuri Menezes, uma coisa, o time mal escalado, mexeu pior ainda, mereceu a derrota. É isso aí, Neuri, merecemos mesmo. Thiago Belmiro, o Hélio não dá mais. Nossa, nem parece que é técnico, mexe mal todo jogo. Vergonhosa a atuação do time hoje. Akira Miyamoto, no segundo gol da Chape, o Richelli me lembrou o Wesley. Voltou trotando na marcação. Não temos elenco, tá dizendo aqui o Akira. O Hélio perdeu para Brusque, fez um jogo horrível contra o grande Novo Horizontino e agora perdeu para Chapecoense. Tá dizendo aqui o JC Guilherme. O Roberto Santos, esse Barça não pode jogar mais. Aí também, né? Kaique França melhor em campo ou menos pior. Quando o time perde, a gente não elege aqui o melhor em campo não, porque aí não dá, né? O Wilson Correia, Lula dos Santos, hoje deu tudo errado. E como deu errado. Bom, bora lá. Bahia 3, Tombense 1, 0-0, Operário e Londrina. Nesse momento, deixa eu pegar aqui os jogos, né? Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1, Novo Horizontino 1, CSA 1. Esse jogo aqui, estreia do técnico do CSA e o Novo Horizontino demitiu o treinador, diretor de futebol. Novo Horizontino vai também para o terceiro treinador nesta Série B. O mesmo que aconteceu com a Chape vai estar no terceiro treinador nesse momento, quer dizer, os times que estão lá embaixo brigando, né? E trocando de treinador para tentar resolver o problema. O Guarani venceu o Sampaio Correia pelo placar de 3-0. O Brusque venceu o Vasco por 1-0. O Brusque, que também está no terceiro treinador nessa competição. Estreia do grande, né? Eu gosto demais dele. Né? Ele que, aliás, desistiu, né? De ser candidato. Era candidato a deputado estadual. Que coisa. Eu fico pensando, né? O que esses caras vão fazer, né? Por que esses caras vão mexer com política, né? Se ele entende que pode ser político, que
tá aberto para todo mundo, né? Quem tem, assim, segue as leis e pode ser candidato, que tente a sorte, né? Mas o Gilson... Melhor vamos técnico, supor, Gilson. será que ele tava, já pensou que ele estava aposentado? Porque, por exemplo, o Luxemburgo também ia ser candidato lá. Não, mas o Luxemburgo tá aposentando, né? Porque ou o Gilson Kleina entende, gol do Operário, hein? É que eu acho que tá impedido, mas gol do Operário. Ruim pra nós esse gol, ou bom pra nós, não sei. Mas é o seguinte, porque se o cara vira deputado, ele não vai ser treinador e deputado ao mesmo tempo, né? Então, pelo menos 4 anos aí, o Gilson Kleina não ia treinar ninguém se ele ganha. Bom, o Gilson Kleina estreou então com vitória pra cima do Vasco. O Vasco fora de casa, olha... É que a ponte começou, né? É claro, nós vamos brigar aqui pra não cair, tá, gente? Nosso negócio é não cair, né? Vamos ver o VAR aí nesse gol do Operário, o campo tá cheio lá também, né? O goleirão parou, o goleirão do Londrina também tá de sacanagem, né? O que não pode parar no lance é o goleiro, pô. O goleiro não pode levantar a mão e esperar impedimento, né? Mas tudo bem, vamos ver aqui se foi gol ou não, né? Do Operário, Júnior Brandão, camisa número 9, foi pra rede, 1-0 pro Operário. Esse resultado, como eu disse aqui, pra briga pro rebaixamento, pra Ponte Preta não é tão legal assim, porque o Operário vai passando o Guarani, vai deixando o Guarani na 18ª colocação e tá indo pra 17ª, o time do Operário. Só que nesse momento o Operário vai a 30 pontos, né? E a Ponte tem 36, diminui pra 6 pontos. Mesmo ganhando, o Operário tá na zona do rebaixamento? Zona do rebaixamento. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o CSA, tem 31. 31. O Operário não chega a 31 porque começou a vir com 27 pontos a rodada. Então o Operário vai a 30, né? O Operário passaria, por exemplo, a Chapecoense se a Chape não tivesse vencido a Ponte. Olha a situação da Chape antes do jogo contra a Ponte, hein? Impedido, não valeu o gol. Tira tudo que você falou aí. O gol tá impedido. Esse VAR demora no Brasil, hein? E ele tava na frente mesmo. Tava. Até que demorou pouco aí, viu? Eu marquei aqui 38, né? Resolveram com 40 e 30. Hoje eu tava assistindo o jogo da Premier League. Cara, é 30 segundos. 30 segundos e pode ser a dificuldade que for. É 30 segundos, os caras da transmissão estão ainda resolvendo pra falar se vai ser gol ou não, já tá jogando. E teve uma pataquada na Série B, que toda rodada tem pataquada do VAR. Pra mim, aqui no Brasil, o VAR são vários árbitros ruins. Mas é o seguinte, no jogo do Grêmio contra o Vila Nova. Erraram, porque na sequência, era pra dar o pênalti, não deram o pênalti, na sequência sai o gol do Grêmio. Sim. Teria que ter anulado o gol do Grêmio e dado o pênalti. O VAR ficou, analisou, não deram o pênalti, confirmaram o gol do Grêmio. Vou falar um negócio pra você. 5 minutos. Aqui no Brasil, olha, chega a ser piada, cara. E os clubes, é porque cada um olha pro seu umbigo. Mas os clubes deviam chegar na CBF e falar, gente, presta atenção, esse serviço é pago. Não, tá muito ruim. Esse serviço não é de graça, pô. E detalhe, normalmente, diferente do jogo do Grêmio ontem, né? Mas na maioria das vezes, dentro do campo, o cara tá acertando. E o VAR tá esculambando. E o VAR que erra. Eu tenho uma opinião. Depois que começou o VAR no Brasil, os árbitros de campo pioraram. Sim, porque eles têm uma muleta no VAR, cara. Sim. Eles têm uma muleta do VAR. Hoje no jogo da Ponte, né, até os bandeiras, a Fernanda Andréa Gomes e o Rafael Trombeta, eles até me surpreenderam que estavam marcando impedimento antes, não estava deixando a bola rolar. Eu não achei a arbitragem ruim, não. Tirando que não deu cartão amarelo pro... Só achei que pelo menos 1 ou 2 cartões amarelos pro time da Chapecoense, ele poderia ter dado. Mas, gente, vamos falar o seguinte, nós não jogamos nada hoje. Pior jogo da Ponte. A Ponte conseguiu superar o jogo contra o Novo Horizontino, o jogo contra o Brusque. Pior jogo da Ponte Preta. Então vamos voltar aqui. O Operário volta para a 18ª colocação com 28 pontos. O Londrina tá brigando lá em cima, né? E o Londrina, que foi beneficiado pela derrota da Tombense, ou do Tombense, tá indo a 42. Com esse resultado, com a derrota do Vasco, ele tá diminuindo ali pro 4º colocado, ficando só a 3 pontos do Vasco. E se vencer, vai ficar só a 1 ponto do Vasco. O Vasco, como você comentou, jogando fora, é a 6ª derrota consecutiva do Vasco jogando fora. O Vasco fora de casa é horrível, né? O Vasco vai se subir com jogos em casa. Londrina que tem no elenco Jefferson, lateral direito. O bom trabalho do Adilson Batista, a gente tem que colocar aqui. E eu, assim, é claro que aqui nosso negócio é Ponte Preta, né? Mas se tem um cara que eu sou fã no futebol brasileiro é do Adilson Batista, cara. E depois que ele teve o problema de saúde, eu fiquei mais fã dele ainda, né? Porque é um cara que, olha o que esse cara tomou de martelada. Tá certo que ele não fez bons trabalhos em vários clubes, mas o que ele tomou de martelada por aí, e ele acertou esse time do Londrina, cara. Mas a gente falava, né, Marcelo, que a Ponte Preta começava a rodada com 8 pontos
do quarto colocado e com 8 pontos do time que estava no Z4, o primeiro do Z4. Isso. Então era meio de tabela para a Ponte. Isso. E ó, a Ponte perde de 3-0 para a Chape, Frank, Grigo e grande audiência aqui. A Ponte perde de 3-0 para a Chape, para você ver como é que os caras lá em cima estão dando mole. A Ponte perdeu de 3-0 para a Chape, vai diminuir aqui para o Z4, que a briga lá é grande, mas a Ponte tá ficando só a 9 do primeiro do time que está classificando, do time que está subindo. Mesmo tomando uma cacetada hoje da Chapecoense. Quer dizer, essa quarta vaga tá dando sopa, mas fazer o quê? É claro, né? Eu entendo, tem também o lado, o lado de a gente analisar sempre pelo lado melhor da coisa, né? Que é tentar subir, mas o torcedor da Ponte Preta que é consciente sabe que esquece isso aí, né? Eu tava vindo de Sumaré pra cá com o Uber e tava conversando com o Uber. O Uber gosta de conversar, né? Esse conversa um pouco, que eu vim. E tava falando, a Ponte pra subir, ela teria que ganhar praticamente todos os jogos. Né? Praticamente todos os jogos pra chegar numa pontuação com chances de subir. Não vai acontecer isso. É a mesma coisa de chegar e falar, até o fim do ano eu vou ficar rico. Mesmo que eu não jogue em nenhuma loteria, não faço jogo em nenhuma aposta, de vez em quando eu jogo na BetChamps. Eu penso diferente. Eu acho que você tem que pegar, por exemplo, a pontuação do time hoje, que tá na quarta colocação, fazer pelo número de jogos e fazer a porcentagem de pontos que precisa. Não, mas se nós aqui da imprensa começarmos a falar que a Ponte tem chance de subir, nós vamos estar enganando quem está acompanhando a gente, né? Mas a Ponte Preta, gente, ela tem que chegar... O que você bebeu no intervalo tá estragado. Eu só tô fazendo a conta matemática. Não, eu só tomei... Eu sou o primeiro aqui que tô dizendo... Eu nem tomei ainda meu refrigerante Poti. Eu fui o primeiro a dizer aqui, quando a Ponte começou a melhorar esses últimos 12 jogos, a dizer que o nosso campeonato é para não cair. Vamos chegar no 4.5... Eu só tô questionando a sua conta matemática. Nem vou falar o número, mas eu vou falar 4.5, porque estamos em época de eleição, né? Que é um número mágico. Chegando no 4.5, tchau, acaba 2022, vamos pensar na Copa do Mundo, o ano que vem tem Série A2 pela frente, vamos tentar voltar para a Série A1 e permanecer na Série B. Já tá bom demais, viu, torcedor Ponte Pretano? Ó os antes aqui, ó. Romualdo Gonçalves. Bem feito, Chitas. Obrigado, Romualdo. Até pra zoar eles são bacana, né? Porque Chita é tão legal, né? Agora não. Adoro. Agora a gente zoa bem, né? Eu também gosto, A gente hein? zoa bem, né? Eu gosto, hein? Mas você pode perceber, tá certo, estão zoando, mas não estão zoando com aquela volúpia, Não, né? Porque se tivesse lá em cima, hoje era pra cair matando. E olha que eles meteram 3, quer dizer, olhando pelo lado deles, foi 6-0 hoje. Não sei também, porque eu acho que eles tinha torcedor torcendo pra Ponte não perder hoje, viu? Porque a Chapecoense tá no campeonato de baixo também, né? Mas se por acaso eles estivessem um pouquinho mais à frente, a volúpia hoje ia ser sensacional, né, cara? Mas não tá, né, cara? Hoje a Ponte não jogou nada. Né? Agora a gente pra zoar, a gente manda bem, né? A gente manda bem pra zoar. Tá certo que esse ano também a gente não pode zoar ninguém, Não, porque no primeiro semestre nosso foi horrível. Não, eu digo de apelido. Sim. De apelido. Não, de apelido. Mas, cara, a gente manda bem. Eu acho, assim, entendo, né? Que o que seria do futebol sem essa rivalidade? Tá certo, é isso aí. Cara, assim, pro torcedor da Ponte, tem que ter o torcedor do Guarani. E pro torcedor do Guarani tem que ter o torcedor da Ponte. Isso é bom. Porque senão, cara, o negócio vai ficar chato. E futebol, entendo eu, né? Eu acho que não é um negócio pra você brigar. É um negócio pra você brincar, né? Porque é uma coisa que não tem importância nenhuma, né? Não tem importância nenhuma. No Brasil até tem, porque muita gente vive do futebol e tal. Mas, por exemplo, eu ainda trabalho com futebol, recebo aqui meu cachê. Eu acho que o futebol das mais importantes é a de menos importância. Isso. Né? Ou a de menos importância é uma das mais importantes. Porque, por exemplo, quando o meu time perde hoje, esses 3-0, eu vou demorar pra assimilar. Demora. Vou demorar. Um baque. Amanhã, lá pras 4, 5 da tarde, pode ser que eu já tenha esquecido. Na segunda-feira, né, na hora da macaca, a gente vai pensar no esporte. Isso, aí já vai pensar no esporte. A gente olha pra tabela, vê que não estamos tão mal assim, que esse ano a gente já passou por momentos piores. E, assim, hoje o time realmente foi mal? Foi. Mas esse time vem evoluindo, né? É claro que não pode fazer 2, 3 jogos assim. Não pode. Não pode. Esse jogo, eu disse na transmissão, perguntei pro nosso comentarista, Carlos, não é pra esquecer, não. É pra se lembrar. A gente tem 2 rodadas duas rodadas de folga agora, né? Eram 3, agora temos 2. Carlos, na verdade, a gente já falou isso na hora da macaca várias vezes, e eu vou tornar a repetir. A gente, como torcedor passional,
a gente vê a Ponte numa franca evolução no segundo turno, com uma campanha. Até eu e você, Carlão, torcemos o nariz na última entrevista do Hélio, que ele falando que a Ponte estava fazendo campanha de eu não gosto disso. cima. Não, a campanha no segundo tempo mas falando que o futebol da Ponte... A Ponte tava jogando eu não melhor gosto futebol disso. e eu também não gosto. Não precisa, né, Frank? Isso Não chama há- responsabilidade pra você, né? E velho? aí tá isso, na Aí, ó. sequência você toma uma sapatada dessa, fica feio, fica muito chato. Vai falar o quê, né? Agora vamos lá, gente, vamos pôr pingo nos is. Pra nós hoje, Carlão, tá tudo certo. Tô com o Marcelo, nós não podemos repetir uma outra partida dessa na sequência. Por exemplo, apesar da sapatada hoje, contra o Sport, nem que seja 6-0, tem que ganhar o jogo, gente. Nós temos que fazer um número mágico, escapar do pepino. Só que, Eberlin, por mais que tudo melhorou, que você tá fazendo as coisas certas, gente, pelo amor de Deus, o filho da mãe do planejamento, vocês me contratam antes de começar o ano. Porque não dá, gente. Tem que se programar, nós vamos ter uma Série A2, depois nós vamos ter uma Série B e a Ponte vai precisar se programar. Carlos, a gente tava comentando aí, eu vi o pessoal hoje falando, esses dias comentando no grupo da Macaca, provavelmente a gente vai perder o Alisson, nós provavelmente vamos perder o Léo, talvez o Felipe Amaral, né? Talvez o Thiago. Por mais que nós vamos ter jogadores na base para ser lançado, gente, já é preciso começar planejamento. Já é preciso começar a enxergar os próximos campeonatos. O Thiago caiu muito de produção. Ô, O Thiago Carlos, até acho que não sai, sim. não. Mas o Leonardo, os volantes, Leonardo, Alisson e... Vai ser difícil. E o Amaral tem que segurar. Vai ser difícil segurar. Vai, Marcelo, rapidinho. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal que tá acompanhando a gente, mas mandar um abraço pro melhor comentarista lá do Zanaga, um bairro de Americana, Ariel Ferreira. Grande Tá Ariel. acompanhando a gente, pra variar, tá cornetando. O Ariel, ele é anti-Ponte Preta, né? Mas sempre ouve a gente. Tudo bem. Um abraço, Tamo ele é junto, misto. obrigado, viu? É torcedor do Rio Branco misto? e do Palmeiras. É misto? Mas fica aqui Se cornetando. jogar Rio Branco e Palmeiras, se bem que isso, não sei se isso vai acontecer ainda. Né? Diz ele que torce pro Rio Branco, mas eu não tenho certeza. Amistoso pode ser, né? Rio Branco e Palmeiras. E mandar um abraço também pro Piu Piu, Léo Carigo, que tá acompanhando a gente. Piu Piu. Piu Piu, você sabe que Piu Piu é mais do que louco, né? E o Léo Carigo é Piu Piu. Ô Léo, tá narrando muito, hein? Tá narrando muito. Dá moral pro garoto aí, tá? Dá moral pro garoto aí. Romualdo Gonçalves. Ô, Romualdo, tamo junto, meu querido. Ele tá dizendo aqui, ó, ele é bugrino, mas não vê a Ponte como inimiga, não. Ao contrário do futebol de Campinas no ano passado, foi glorioso. Sou dos anos 70. Ambos os clubes são importantes, um pro outro, no futebol brasileiro. Obrigado, Romualdo. É isso aí. A zoação, ela é importante demais. É por isso que existe essas coisas no futebol. O Gustavo Carvalho tá dizendo aqui que o Hélio assoprou paçoca hoje, Carlão. Essa é boa, hein? Boa, essa aí. Eu acho que foi o JC Guilherme, numa live da Hora da Macaca, que falou pra mim. Eu falei uma groselha lá, e eu falo algumas, né? Aí ele falou, Carlão, Aí ele falou assim, Carlão, você tá soprando paçoca. E eu falei pra ele, ô JC, vou pegar pra mim essa, cara. Mas depende da paçoca, porque tem umas paçocas que você compra por aí que a bicha é mais dura do que pé de moleque. Não, mas... Né? Mas tem aquelas paçoca pequenininha, quadradinha, aquela você abre ela, às vezes ela desfarela só de você pegar nela, né? Então é isso mesmo, mas essa é boa, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio Fernandes, pra Irene Xavier, o Gustavo Carvalho, tá zoando aqui também os adversários, o Wilson Correia Lula dos Santos, Fábio de Almeida, Neuri Menezes, enfim, pessoal participando com a gente aqui. 9h23, ô Frank, só lembrando que terminou o primeiro tempo, hein? O Operário vai empatando em Ponta Grossa com o Londrina pelo placar de 0-0. É jogo pegado ali, jogo meio que um clássico, né? Jogo regional. É um clássico da região ali. Isso, jogo regional ali, os times bem na competição, né? O Londrina, o Operário brigando ali na parte de baixo da tabela. 0-0, Operário e Londrina. O Operário tá com esse pontinho aí chegando na 18ª colocação, com 28 pontos ganhos. Ele tava na 19ª, tá passando o Vila Nova. E o Londrina está ainda a 42 pontos, é o 5º colocado. O Sport tem 40 pontos, é o 6º colocado neste momento. Lembrando que a gente falou do Vasco aqui que não ganha fora, o Sport também não faz boa campanha fora, não. O Sport em casa é um leão, tem o apoio da torcida e vai bem. Mas fora de casa o Sport realmente tá dando umas vaciladas e nem é o 5º colocado hoje, né? E eu achava ali no começo da competição que a vaga ia ficar entre Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Sport. E nesse momento o Londrina é o 5º colocado. E aí, assim, é claro que o Sport tá menor colocado que a Chapecoense, mas também não vejo muita diferença dos dois times não, viu? Esse campeonato é muito equilibrado, cara.
Esse campeonato é muito equilibrado. Ó, eu tava falando com o Grigo antes de começar a transmissão. Pra mim, o time que todo mundo vê na tabela é o Cruzeiro. O Cruzeiro sobra. O Cruzeiro, se ele estivesse na Série A, ele não ia cair na Série A. Agora, o resto dos times que estão na Série B, se estivessem na Série A, iam todos lutar pra não serem rebaixados. A pontuação pra classificar é 63. O Cruzeiro precisa fazer mais 5 pontos pra subir, matematicamente. Ele tá com 58, se vencer o Criciúma amanhã, vai a 61. Vai precisar de mais 2 pontos em 10 rodadas. Ele pode subir com 9 rodadas de antecedência. Esse G4 aí não muda, acho que já há 15 rodadas. É, o G4 sim, muda a posição, Muda né? a posição, mas os 4 ficam sempre os mesmos. Porque os outros times de baixo, eles não conseguem chegar lá em cima. A gente tem aí, fora esses 4 aí, Londrina e Tombense que tentam manter uma posição lá em cima. O Sport já chegou a figurar entre os 4. Sim, no começo do campeonato. No momento que o Grêmio o Grêmio também chegou a ficar fora um tempo. O Vasco entrava, o Grêmio saía, aí ficava o Sport. O Sport na mão do Dalpozo. Sim. Na mão do Dalpozo. Aí depois, o Sport não vai subir esse ano, pode esquecer. Né? Praticamente os 4 que vão subir estão aí na frente do campeonato. O Sport não tem nada a ver com isso, mas o outro Corsato lá acabou que vocês não sobem. Não tô dizendo, o Sport pode vir aqui em Campinas e ganhar até da Ponte. Eu acho que a 4ª vaga tá aberta. O Vasco tá dando muito mole. Ah, mas o Vasco dá mole, os outros não chegam, Carlos. Ah, mas tá dando muito mole. Se não ganhar fora, time que quer subir tem que ganhar fora. Londrina vencendo hoje, fica quantos pontos do Vasco? 2 pontos do Vasco. Então... E eu também tô com o Carlão. 1 ponto. Se vencer, fica 1 ponto. Eu também tô com o Carlão, gente. O Vasco tá pedindo pra perder a 4ª vaga e não é de hoje. E o Londrina tá chegando time que quer subir ó. tem que ganhar fora. Claro. Não pode ficar com esse negócio de ficar perdendo o jogo fora, não. E o Vasco não é nem que não ganha, o Vasco nem empata fora, né? O Grigo falou aqui 6 derrotas seguidas, né? Então, tem que fazer a dele e não tá fazendo não o Vasco. Então, essa 4ª vaga... Olha, eu acho que tá bem aberta ainda aí, viu? Aproveitando dessa brecha, é interessante. A gente cobra muito da Ponte Preta, mas o Grigo acabou de puxar um dado interessante. O Vasco, 6 jogos fora, 6ª derrota. Então vamos devagar, gente. Tá tudo certo com a macaquinha. Viu, Carlão? Vai. A campanha do Sport, próximo adversário da Ponte Preta, jogando fora de casa, é a 16ª colocação. Seria a primeira fora da zona de rebaixamento a equipe do Sport. Jogando em casa é a quinta campanha. Mas jogando fora de casa é a 16ª campanha do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Wagner Love é titular do time, hein? Sim, Wagner Love. O Sport tem um bom time, mas fora de casa não faz bom jogo, não. Vamos pro intervalo, o último aqui do fim de jogo. Aí o Frank vem com as notas do jogo. Hoje eu quero ver, hein, Frank, essas notas de Ponte Preta e Chapecoense. Depois do intervalo, voltamos já Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior.
Estamos apresentando Fim de Jogo. Vou ligar o microfone aqui, né? Se não ligar, não fala. É fato. Muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. 28ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Só um jogo agora para terminar. Amanhã tem Cruzeiro e Criciúma, 4 da tarde. No resto, tudo definido. Já 9 jogos com resultados definidos. O Náutico, rapaz, venceu o Ituano. Ponte Preta e Ituano vinham fazendo, né, campanhas de G4 no segundo turno. E o Ituano perdeu para o Náutico pelo placar de 2-0. O Dado Cavalcante conseguiu a sua primeira vitória no comando do Náutico. Grêmio 2, Vila Nova 1, Novo Horizontino e CSA 1-1. Novo Horizontino demitiu o treinador e o diretor de futebol também. Guarani 3, Sampaio Correia 0. O técnico do Sampaio Correia estava vendo aqui o canal do Laerte, que é nosso parceiro lá do Maranhão, e também tá correndo risco Léo lá, hein? Condé? Tá correndo risco lá. O Brusque venceu o Vasco pelo placar de 1-0, Gilson da Massa. Como eu gosto do Gilson Kleino, cara. Eu só não quero que ele ganhe os jogos da Ponte Preta. No demais, muito sucesso para ele. Venceu o Vasco por 1-0. O Vasco também cogita-se lá, né, que o Vasco necessita de um treinador. Os caras, muita gente já diz, eu costumo acompanhar muitos canais do Vasco da Gama, né? E o pessoal discurso corrente entre todos que o Vasco precisa de um técnico. Que o Vasco precisa contratar um treinador. E, ó, O cara que tá lá fala que ele é o treinador. sim, claro, agora ele é o treinador, né? Ficou fácil, né? Mas a campanha não é boa. A campanha não é boa, a gente precisa colocar isso, né? A gente precisa colocar isso. E eu até entendo que, nesse momento, um treinador poderia resolver o problema do Vasco, né? Poderia melhorar aí essa situação pro Vasco da Gama, né? O CRB venceu o Sport pelo placar de 2-0. O Bahia venceu o Tombense por 3-1. De virada, hein? O Tombense fez 1-0, o Bahia fez 3-1. Operário e Londrina vão empatando em 0-0. Eu disse que aqui tá tudo definido, não, né? Mais uma vez errei aqui. Tá só no intervalo. Operário e Londrina tá 0-0 esse jogo. Portanto, 8 jogos já definidos com os resultados. O Operário e Londrina parcial, tá no intervalo. O Cruzeiro joga amanhã contra o Criciúma às 4 da tarde. Esse jogo não vai fazer diferença para a Ponte, porque o Cruzeiro é líder, tem 58, e o Criciúma tem 37, já tá na frente da Ponte Preta, então não vai fazer diferença. Pode fazer diferença pro Criciúma, que se vencer vai chegar à 7ª colocação junto com o Sport, 10 vitórias com 40 pontos ganhos. Aí o Sport 40 e o Criciúma 40. Criciúma que subiu para a Série A novamente do campeonato em Santa Catarina. O Criciúma vai disputar a Série A do campeonato catarinense. Criciúma também está tentando colocar a casa em ordem por lá. Vamos abrir aqui os números do jogo, as notas do jogo. Só abraçando aqui o Fábio de Almeida. Não quero o Gilson na ponte, nem pintado de ouro. Não foi isso que eu falei, né, Fábio? Mas entendo aqui a sua mensagem. Os reis do apito não vão deixar o Vasco sem a vaga, diz aqui o Fábio Fernandes. Fábio de Almeida, para mim o pelotão da frente tá definido. O Fabião tá com o Marcelo aqui nessa. Roberto Santos, Sport tem 40, se a Ponte vencer, vai a 39. Pois é. Gustavo Carvalho, grande Gustavo, valeu, muito obrigado aí pela participação. Bora lá então para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Frank. Vamos ver o que você vai dar de nota aqui pros caras, hein? Kaique França faz um milagre pro jogo e hoje ele fez outra defesaça. A Ponte perdeu por 3-0. Pra mim, ele pegou 2 bolas muito boas hoje, Carlos. Nota 6 pra ele, Carlos. Apesar dos 3 gols, 6. 6. Ele não teve culpa nenhuma nos gols. Não tinha o que fazer. Formiga. O Formiga nota 4. 4 pro Formiga. E não é de hoje que o Formiga não vem bem. Thiago Oliveira. 4. Fábio Sanches. 4. Jean Carlos. 4. Norberto entrou no lugar do Jean Carlos. O Norberto melhorou o setor dele. E ainda conseguiu de vez em quando dar umas descidas. Mas nota 5. 5 pro Norberto. Felipe Amaral. Felipe Amaral, 6. Eu não teria tirado. Vou acrescentar de novo. Cássio Gabriel entrou no lugar dele. Manteve o equilíbrio, pra mim, nota 6. Novamente gostei, Carlos. Leonaldi. Toda vez que ele entra bem. O Naldi hoje não tava legal não, Carlão. Nota 5 pro Naldi. 5 pro Léo. Eu cortei seu comentário. Você queria falar mais alguma coisa do Cássio? Não, tranquilo. Não? Eu só queria acrescentar que o Cássio, toda vez que entra, tá entrando bem.
Ô, Hélio, não é hora de dar chance pro menino, não. Leonardo, que nota? Nota 5. E o Richelli, hein? 3, Carlos. Elvis? O Elvis hoje teve muito marcado, mas mesmo assim, Carlos, se a gente voltar aí nos melhores momentos, todas as jogadas de ataque nosso, de novo, passam pelo pé dele. Mas hoje estava muito marcado, foi difícil achar espaço, nota 5 pro Elvis. 5 pro Elvis, que terminou o jogo todo, né? Ficou o jogo todo. Aliás, na maioria dos jogos, o Elvis tem jogado todos os jogos. Pra variar, tá tendo uma confusão lá. Jogo que tem 2 torcidas, né? É isso. Né? Tá tendo uma confusão lá em Ponta Grossa, torcida do Londrina com a torcida do Operário. Vamos seguir aqui com as notas do jogo. E o Barça, hein? Ah, Carlão, nota 4 pro Barça. 4 pro Barça. Bruno Alves entrou no lugar dele e teve um lance, uma cobrança de falta do Elvis, que ele ficou na cara do gol, a bola passou debaixo das pernas dele. Ô Carlos, o Bruno Entre Alves, as pernas eu não vou crucificar, porque assim, acabou de entrar a primeira vez com a camisa da Ponte aí e tal. Não acredito que vai ser muita solução pra nada, mas eu vou dar nota 4 pra ele também, que não mudou nada, não teve tempo e também não fez nada diferente do Barça. 4 pro Bruno Alves. E o Fecim? Liga, Frank. Não, o Fecinho hoje não achou espaço, não conseguiu jogar, Carlão. Eu hoje vou ficar com uma nota 4 pro Fecinho. Eu tô nas notas aqui, mas você entendeu por que ele saiu? Né? Você tiraria ele teria trocado ele no intervalo? Carlos, eu não teria, que nem eu te falei, eu teria armado a Ponte no 4-4-2 pra segunda etapa, eu tinha que povoar o meio. Agora, não sei, é aquela que a gente fala, Carlos, o Hélio faz algumas coisas que não tem como a gente entender o que ele tá fazendo, o critério, né? Se é que tem critério e que critério ele utilizou para fazer. Eu não teria tirado o Fecim. O Fecim precisava ser trazido um pouco mais para trás, para armar o jogo junto com o Elvis, tentar dar mais espaço pro Elvis, né? Pro Elvis achar um espaço para poder jogar e deixaria 2 lá na frente. Mas, fazer o quê? Bom, seguimos aqui com as notas do jogo. Agora, Echaporã. Ah, é brincadeira, né? Nota 0 pro Echaporã, eu cansei, né? É 0. 0 pro Echaporã. E o Luca? O Luca nota 5, Carlos. Brigou, ele tava dando... Ele não conseguiu fazer na frente, ele foi ajudar atrás. Dando carrinho, cabeçada, brigando com o juiz. Se bem que é bom, Luca, você é o cara, mas dá uma acalmada, porque você também tomar vermelho... Ficar suspenso por amarelo vai fazer muita falta pra nós, amigo. Te respeitamos bastante, você é o cara. Mas, ó, juízo, cabeça no lugar. Que nota? Dei nota 5 pro Luca. 5 pro Luca. E o Hélio dos Anjos, o treinador, hein? Foi mal hoje, hein, o Frank? Ah, o Hélio hoje não tem como a gente passar a mão na cabeça dele, né? O Hélio hoje sofrível, hein? Nota 3 pro Hélio hoje. Nota 3 pro técnico Hélio dos Anjos. Você gostou do jogo, Frank? O jogo em si, tirando não só da Ponte, mas o jogo em si, você gostou? Gostei da atuação da Chape. Pareceu bem segura, parece que o Gilmar Dalpozo aí pegou o jeito da Chape. Se ele conseguir manter esse ritmo da Chape, pelo menos em casa, Carlão, já melhorou bastante. Mas o jogo assim não foi horrível não, Carlão. É aquilo que a gente falou, a Ponte tivesse melhorado um tiquinho, povoado esse meio, a coisa poderia ter sido diferente. Carlão, eu vou dar uma nota 6 pra esse jogo. Tá certo. Ponte Preta 0, Chapecoense 3. As notas do Frank, as minhas daqui a pouco vão lá pro blog, o Planeta dos Macacos. Lembrando que mais cedo o Anderson Grigoletto trouxe a informação aqui nos canais Futebol Interior que a Ponte Preta deve ganhar no dia 12 de setembro um novo placar, hein? Medida 15x4. 15 de largura, 4 de altura, né? É isso, né? É 15 de comprimento, isso, né? E 4 metros de altura. Um novo placar eletrônico lá para comemorar os 76 anos do estádio Moisés Lucarelli. Informação trazida aqui pelo nosso repórter, o nosso Anderson Grigoletto. O Rodrigo Brugneira coloca aqui, nota 4 pro Formiga e 4 pro Bárcia. Não concordo. Formiga jogou muito mais, tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira.
Valeu, queridos. Obrigado aí pela participação. É isso, as notas do jogo por Frank Francisco aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos pegar a ficha técnica do jogo agora, ô Felipe. Marcelo tá ligadaço lá para trazer a ficha técnica do jogo para Prone Alimentos em 30 segundos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Muito bem, Campeonato Brasileiro Série B 2022 pela 28ª rodada, não deu nada certo para Macaquinha no jogo desta noite de sábado. 3-0 para Chapecoense, que jogou e venceu com Saulo, Mailton, o Nervosinho, Frazan, Vitor Ramos e Fernando, Marcelo Freitas, que foi o capitão, Betinho, Pablo Oliveira, Christian Alisson, o nome do jogo, jogou muito, e o William Pop, apesar do Christian ter feito os 2 gols, né? A estreia do Gilmar Dalpozo no comando da Chape. O Darlan, o Jonathan, o Derek, o Rony e o Felipe Ferreira entraram no time da Chapecoense. A Macaquinha jogou e perdeu, o time do Hélio dos Anjos. A Ponte Preta com Kaique no gol, Formiga, Thiago, Fábio Sanches e o Jean Carlos. Amaral, Naldi, Elvis e Fecim, Bárcia e Luca entraram na Macaca. Norberto, Richelli, Chaporã, Cássio Gabriel e também o Bruno Alves. Muito bem. O árbitro da partida, o Rodolfo Toschi Marques, deu cartões só para o time da Ponte Preta. Leonaldi, Elvis, Luca e o Norberto, jogadores, e para o Guilherme Anjos, auxiliar do técnico Hélio dos Anjos. A Ponte Preta tomou 3 gols e os gols foram os seguintes: Vitor Ramos, no primeiro tempo 1-0. De cabeça, 6 minutos. E aí no segundo tempo, 2 do Christian, 1-17, outro a 29. Placar final na Arena Condá. Tô tentando achar aqui a arrecadação, não encontrei, né? Mas o bom público essa noite de sábado, 3 de setembro de 2022. Lá em Chapecó, deu Chapecoense 3. Ponte Preta 0, senhor Carlos Corsato. Tá então a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Bora lá então, mais participações aqui. O Rodrigo Brugneira tá dizendo que respeita todas as opiniões, mas o Bárcia precisa de nota 0 também. O Formiga ainda incomoda um pouco. O Fernando Rodrigues, o Papa Faê vai jogar amanhã no Campeonato Amador de Campinas no time do Granada, Vila Castelo Branco. Então se você tiver de boa amanhã, você torcedor da Ponte, o menino merece, viu? O menino merece, é um menino que tá se esforçando, né? Veio aqui pro Brasil para tentar a vida como jogador de futebol, merece sim, e tá levando a vida como Uber, né? Agora aqui no Brasil, aqui em Campinas, né? Ele não foi embora ainda porque a Ponte tá devendo uma graninha para ele ainda, né? E ele tá tentando aí receber esse dinheiro, mas tá como Uber aqui no Brasil e tá jogando, né? Vai jogar sua bolinha no Granada, time amador aqui do futebol de Campinas. O futebol de Campinas é forte, futebol amador de Campinas, né? É forte, né? Jogadores profissionais, alguns jogadores profissionais, ex-profissionais também, alguns jogam, né? Pra tentar também uma graninha, enfim, é válido isso, né? Mas eu acho que o Papa Faê ainda tem vida como jogador de futebol ainda profissional, viu? Sei lá, não sei se empresário, né? Ele que era empresariado pelo Lucas, né? Aquele centroavante, foi o Lucas que trouxe ele. Na verdade, o Papa, ele veio Papá, né? Como é o nome dele verdadeiro, ele veio num intercâmbio que a Ponte Preta estava fazendo com o pessoal da África, né? Ele, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, ele é angolês, né? Ele é de Angola. E a Ponte, quando o Sebastião Arcanjo estava como presidente, o Tiãozinho, ele fez um intercâmbio lá com o futebol de Angola, né? Lá o pessoal da África do Sul. E o Papa veio aqui para tentar a sorte dos jogadores que vieram, foi o que a Ponte Preta aprovou, né? Ficou aqui, a Ponte ainda renovou o contrato depois com ele, né? Mas a Ponte agora, o contrato dele terminou no final do Campeonato Paulista e a Ponte resolveu não renovar
o seu contrato, né? E aí ele está tentando ganhar a vida aí como Uber, né? Uma profissão legal e justa, e também vai bater a sua bolinha nos finais de semana. Eu não tô aqui para atacar e nem para defender, mas eu entendo que talvez isso chegando aí ao conhecimento da diretoria de futebol da Ponte Preta, quem sabe, né, o pessoal pode rever aí a situação, né? Se não quer ele no clube mais, até entendo, vai, né? Viu? Se não quer, mas tem gente com coração da diretoria da Ponte Preta, mas, mas não vai. E na verdade às vezes as pessoas nem sabem, né? Talvez as pessoas nem sabem que isso está acontecendo, né? Então, era importante, né, ver essa situação do papai. Tá devendo pro cara, pô. Mas não é aquela dívida que não dá para pagar. Então... Pega lá um empresário lá que bancou a Ponte aí muito tempo antes da venda do DG, né? Ô empresário, dá um jeito aí, resolve a situação do papá, até para ele poder resolver a vida dele também. Isso é importante. É isso que eu tô falando. Isso é importante. Ó, né? Eu tô acompanhando aqui, Carlos, um grupo aqui que chama Ponte Pretano de Corpo e Alma. E teve um integrante que colocou Gian, -1, Formiga, -1, Bárcia, -10, Chaporã, -8, Richelli, -7, Norberto, -2, Hélio dos Anjos, -100. Hoje o Hélio foi... Hoje, apesar dos jogadores, né, em campo não resolveram o problema, mas hoje o Hélio deu uma pardalzada, com todo o respeito que tenho pelo Hélio dos Anjos, e entendo que a boa campanha da Ponte depois da recuperação tem que colocar na conta dele. Mas quando erra, a gente tem que falar que o treinador erra sim, né? Verdade. Eu sou um crítico do Hélio dos Anjos. Para mim, muito do rebaixamento da Ponte no Paulista passa, sim, pelo Gilson Kleina, pela diretoria, muito também pelo Hélio dos Anjos. Eu acho que se a gente for colocar em porcentagem, 33,3 para cada um desses, diretoria, Gilson Kleina e Hélio dos Anjos, né? É claro que aí, entre Hélio dos Anjos e Gilson Kleina, estão também os jogadores, a gente coloca... todo mundo junto aí no papel, né? Mas mais a diretoria, Luiz Fabiano, enfim, o Marco Benin, que montaram aquele time horrível do Campeonato Paulista, mas a gente não pode dar a mão palmatória e dizer que o Hélio melhorou o time no Campeonato Brasileiro, porque o time começou muito mal a competição. Mas hoje ele relembrou os bons momentos dos péssimos momentos dele na Ponte. E hoje o time nem aquela entrega, né, dos jogos hoje também não vimos. Mas é claro, né? Vamos entender, a gente está vendo muito pelo lado da Ponte, porque somos Ponte Pretano, então a gente vai olhar pelo lado do nosso time. Mas temos que entender que tinha um outro time em campo e que fez uma partida sensacional, né? Fez um grande jogo, né? Então o adversário hoje piorou aí a situação da Ponte. O Papa Faê tá passando necessidade. O Roberto Santos diz aqui que viu lá no grupo esse Ponte Pretano de Corpo e Alma aí do Léo Ribas. Tem um print aí do Papa Faê, uma conversa com um torcedor aí. E o papai, ele conversa, né? Fala com o torcedor. Claro, tem que... isso tem que ser resolvido, não é legal, né? Não é legal deixar um jogador assim. Mas o estranho é que o papá, né, não ter continuado no futebol profissional, né? Porque eu acho que é muito novo ainda e acho que ele tem condições sim de jogar no futebol profissional. Bom, deixa eu pegar aqui o destaque final do reportão, já para dar aqui o destaque final do repórter, o Anderson Grigoleto. A Ponte perdeu 3-0, joga contra o Sport agora na próxima quarta-feira, feriadão, não é mesmo, Grigor? Isso mesmo, Carlos. Próximo jogo da Ponte Preta, aliás, uma sequência de 2 jogos agora no Majestoso. Próxima quarta-feira, feriado, dia 7, às 19 horas, encara o Sport Recife. E na próxima terça-feira, no dia 13, às 21h30, pega o Ituano. 2 jogos na sequência no Majestoso. Para esse jogo contra o Sport, a Ponte não vai poder contar com o Leonaldi, recebeu o 3º cartão amarelo nessa partida, porém, o Alisson, Matheus Silva e Arthur estarão já em condições que cumpriram suspensão automática pelo 3º cartão amarelo na última partida. Então voltam Matheus Silva, Arthur e o Alisson, e o Leonaldi está fora para essa próxima partida. Próxima partida da Chape, só para informação, contra o Londrina, que está empatando agora contra o Operário, no Estádio do Café, no próximo sábado, dia 10. Isso. Carlão, muito obrigado, foi um prazerzaço mais uma vez fazer parte dessa jornada esportiva com esse timaço dos canais Futebol Interior. Bom final de semana para todos. Valeu, Grigo, eu que agradeço, você tá conosco aqui, um grande abraço, muito obrigado. O Grigo que trouxe de primeira mão aí que a Ponte vai ganhar um placar eletrônico novo
a expectativa é pro dia 12 de setembro. Eu acho que tá muito em cima, né? Mas... É o próximo jogo contra o Ituano, né? No dia 13, no caso, é pra estar esse placar já lá. E no dia 12, por que essa data? Porque é quando o estádio completa 76 anos. Então, o Grigo trouxe essa informação aqui de primeira nos canais Futebol Interior. Valeu, Grigo. Abraço. Bom descanso, bom final de semana e bom domingo. Agora deixa eu pegar aqui o destaque final do meu comentarista, Frank Francisco. Não deu pra Macaca. 3-0 para Chapecoense contra a Ponte. Segunda-feira a gente vai falar muito deste jogo na Hora da Macaca, às 8 horas da noite. Certo, seu Frank Francisco? Seu destaque final. Verdade, meu caro amigo e patrão, né, Marcelo? Ô, louco. Claro, ó, tá tudo certo. Gente, hoje não foi dia da Macaca, hoje não foi dia do Hélio, hoje foi tudo errado. Sabe aquele negócio que o certo tá tudo errado? Foi hoje. Hoje não deu nada certo. Mas vamos lá, gente. Muita calma nessa hora. Tá tudo ainda tranquilo pra Ponte. O importante é manter a cabeça no lugar. A gente entender que não tem um elenco hoje qualificado. A Ponte não tem peça de reposição em várias posições. Então alguns acidentes desse, percalços pelo caminho, vão acontecer. Até porque se não fosse isso, gente... Nós estávamos brincando aqui, falando da colocação no campeonato, das campanhas das equipes, a Ponte estava brigando para classificar. Entendam bem isso, então vamos com calma. Hoje nada deu certo, tá certo? Carlão, brigadão pela oportunidade de novo estar aqui. Prazerzaço estar de novo do lado desse maluco do Marcelo aqui, ó. Gente fina, ele é fera, hein? Ele é fera. Galera, nação, amanhã tamo junto. Não, amanhã não, né? Segunda. Hoje é sábado ainda. Rapaz, a Ponte perde, eu fico até perdido também. Não sei você, torcedor, só assim. Carlão, mas hoje, apesar da Ponte não ter ganho, eu quero tirar meu chapéu. Eu quero tirar meu chapéu pra nação e deixar meu pedido aqui. A Ponte Preta tá numa arrancada muito boa, principalmente em casa. Mas eu quero falar do melhor reforço que a Ponte teve até aqui. Você, torcedor, na arquibancada. Quando você se faz presente, você é o 12º jogador, a Ponte Preta é outro time. Os jogadores dentro de campo sentem de outra forma. Então, olha, eu tiro o chapéu e faço um humilde pedido a vocês. Vamos encher a casa contra o Sport e mandar ver. Carlão, obrigado, valeu. Falei demais. Beijo no gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Quarta-feira, feriadão, 7 de setembro, 7 da noite. Não tem porquê, né, o torcedor da Ponte não ir lá para apoiar a Ponte Preta contra o Sport, que vem de derrota. O Sport perdeu o seu jogo para a equipe do CRB pelo placar de 2-0. Agora deixa eu pegar o destaque final aqui dele, que narrou o jogo. Ele. Seu destaque final, vai, Marcelo. Eu disse no começo que pra mim a Ponte era a favorita, né? Mas o futebol é isso, né, cara? Nem sempre o que a gente entende que vai acontecer, acontece. E geralmente, na maioria das vezes, não acontece, né? E não quer dizer que porque é favorito que você disse que vai ganhar o jogo. Isso, favorito é uma coisa, ganhar o jogo é outra. Jogou muito mal, a Chapecoense jogou muito bem e vamos pra próxima. Espero que pro jogo contra o Sport a Ponte volte a fazer jogos melhores do que fez aí contra a equipe da Chapecoense hoje, porque senão vai ficar difícil chegar naquele número mágico de 4.5. Mas é isso, Carlos, sempre um prazer estar junto com vocês. Um grande abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu, esse Marcelo Corsato transmitiu Chape 3, Ponte Preta 0. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Juliano Borsoi. Ele colocou aqui 3-0 para Chape, fora o baile. Foram muito bem mesmo, viu, Juliano? Parabéns pela vitória do seu time. O Romualdo Gonçalves. Essa é um bom tema, viu, Romualdo? Mas que torcedores tanto de Ponte como de Guarani não iriam aceitar, né? Por que não constrói uma arena, um estádio só para 40 mil torcedores para apoiar tanto Ponte como Guarani? Foi feito isso quando o Jonas Donizete era prefeito aqui de Campinas, né? Aventou-se essa possibilidade, né? Eu entendo que, também acho um erro, eu acho que poderia sim, né, fazer uma arena, mas essa arena deveria, na minha humilde opinião, ser construída com o dinheiro dos dois clubes e não com dinheiro público no meio. Eu entendo que a administração pública não deve meter o bedelho em times que são privados. A Ponte Preta é uma associação, o Guarani é outra, mas querendo ou não, são times
né, de dinheiro, que recebem muito dinheiro, né, que tem verba de televisão, então que não tem nada que ficar recebendo verba pública, né? Então eu entendo que seria uma boa sim, mas com o dinheiro dos dois times. E aí tem que crescer muito mentalmente, né, para todo mundo, diretoria e também torcida, né? Então isso já foi debatido aqui, mas o que os clubes queriam? Eles queriam que a prefeitura desse o estádio, né? Eu sou totalmente contra. Eu não aceito, apesar de ser ponte pretano, de tirar o meu dinheiro para fazer estádio para Ponte ou para Guarani ou para quem seja. Eu não aceito, né? De meu imposto ir para essa coisa. O meu imposto tem que ir para segurança pública e para saúde, né? Os políticos ficam brigando aí. Esses caras ficam brigando por um monte de coisa e não se preocupam com o principal, que é segurança pública e saúde. Isso eles não estão nem aí, né? De valorizar os nossos médicos, de melhorar os nossos hospitais, de valorizar a nossa polícia, esses heróis que ficam na rua aí, o cara levanta, vai trabalhar, sabe que vai pro trabalho, mas não sabe se vai voltar. Por quê? Porque o trabalho dele é na bala, né? Então esses políticos aí que ficam brigando, né? Ficam brigando aí, quem tem também, o culpado também é quem tem político de estimação. Você que tem político de estimação, você também é culpado. Porque quando você vai para um hospital público, que você tem aquele atendimento de merda lá, né? É por causa desses políticos aí, né? De estimação que você tem aí, né? Então a população também às vezes tem culpa. Mas, então eu não aceito não tirar meu dinheiro para fazer estádio para time de futebol. De maneira alguma, mas obrigado aí pela sua participação. O Thiago Moreira, da torcida Ponte Shop, tá com a gente. Valeu, Thiagão, obrigado, viu? Roberto Santos, vamos vencer as duas em casa e resolver o problema matematicamente. O Fabiano Reinato tá dizendo que tá tudo normal. Eu acho que ele está se referindo aqui à tabela da competição, né? Que aponta a Ponte Preta na 11ª posição com 36 pontos, a 7 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Guarani, com 29. 17º colocado, Operário 18º, 28. Vila Nova 19º, 28. Náutico 20º, 24 pontos. É isso, gente. Hora de fechar aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Tá de bom tamanho, né, Felipe Marques? Quase 10 da noite, 9h57. Bom, o Felipe começou às 3h30, né? Então, estamos completando aqui 6 horas e meia de live. Rapaz, 6 horas e 30 minutos de live. A primeira live deu 3-0 pro Guarani contra o Sampaio Correia. Lucas de Souza, Claudiane Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante transmitiram o jogo. E depois, na segunda live, Chapecoense 3, Ponte Preta 0, Marcelo Corsato transmitiu com o Frank Francisco nos comentários, o Grigoleto, Anderson Grigoleto nas reportagens. Eu estive aqui no placar ao vivo e também comandando o intervalo e o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Tudo isso capitaneado pelo Felipe Marques na mesa de som e na mesa de áudio e na mesa de vídeo, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias. Rapidamente aqui, falando da 28ª rodada, Náutico Série B Campeonato Brasileiro, Náutico 2, Ituano 0, Grêmio 2, Vila Nova 1, Novo Horizontino 1, CSA 1, Guarani 3, Sampaio 0, Brusque 1, Vasco 0, CRB 2, Sport 0. Bola rolando, Bahia venceu o Tombense pelo placar de 3-1. Bola rolando para Operário e Londrina, tá 0-0. Este jogo, estamos com 20 minutos do segundo tempo. Série A do Campeonato Brasileiro, jogos de hoje, Red Bull 2, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1, Fluminense também 1, Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Lembrando que na terça-feira tem Campeonato Brasileiro, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, 20h30 a transmissão, 21h30 o jogo, Vila Nova e Guarani, jogo importante para quem está brigando para a zona do rebaixamento, né? O Vila Nova e também o Guarani, equipes que estão ali na zona da degola, importante também para a Ponte Preta. A Ponte joga na quarta com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, às 18 horas o início da transmissão, 19 horas a partida. Deixa eu dar uma chegada aqui, a Silvana Pereira no Facebook, boa noite.
e bora ser o 12º jogador no Majestoso. É isso mesmo, Silvana. Obrigado aí pela sua participação. Deixa eu só dar uma chegadinha aqui rapidamente para conferir aqui as nossas transmissões dos canais Futebol Interior, porque aqui, gente, a bola não para não, viu? A bola não para nos canais Futebol Interior. Deixa eu só pegar aqui os jogos, né, que vamos transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã, domingão, tem bola rolando, já a partir das 11 horas da manhã. Tem jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, bola rolando a partir das 11 horas da manhã. Tem também jogo marcado para as 4 horas da tarde, você vai conferir tudo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá então. Amanhã, Flamengo e Ceará, Série A do Campeonato Brasileiro, às 11 horas da manhã. Às 3 da tarde, o Wilson Rocha transmite Aparecidense e Botafogo, Série C, Campeonato Brasileiro. E às 18 horas, Atlético de Goiás contra o Atlético Mineiro, com a Sagres AM 730. Na segunda-feira tem a Hora da Macaca, às 8 horas da noite. É isso, gente. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso abençoe todo mundo. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo e até segunda-feira na Hora da Macaca, às 8 horas da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, até mais. Termina aqui Jornada